A Cris entrou, vamos convidar ela, pessoas na live. Oi, Cris. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tudo certo. Como é que estão as coisas? Tudo bem, confinados, né? Eu tava Mas na rua, estamos acabei de trabalhando. chegar, né? Aqui não tô tão confinado, mas assim não, mas estamos aí. Boa noite, então, Cris. Obrigado pela sua presença e estar aqui para a gente falar desse assunto que é bem legal e que interessa muita gente, tenho certeza, tá? Então, pessoal, antes da Cris começar aqui, tá? Então, vou falar rapidamente algumas coisas. Então, para quem não conhece a Cris, estou aqui chamando ela de Cris, mas o nome dela é Cristiana Furlan. Tá? E se você não a conhece, tenho certeza que você conhece o livro dela. Né? Então, a Cris é autora de um dos livros mais conhecidos da área de patologia, que é o livro de patologia em alvenarias, da editora Oficina de Textos, né? Que é um best-seller da engenharia, tenho certeza. Muitos de vocês, então, conhecem a capa desse livro. Tenho certeza que conhecem, eu até postei a postagem que eu fiz hoje no feed, nos stories, tinha lá a capinha do livro, então tenho certeza que vários de vocês reconheceram. Tá, então vou pedir, Cris, se apresenta para o pessoal aqui, fala um pouquinho sobre a sua formação, sua trajetória e tudo mais. Boa noite, boa noite. Obrigada, Matheus, por essa oportunidade aí bem bacana da gente falar de um tema aí bem importante, bastante polêmico, né? Obrigada a todos que estão presentes. Bom, eu sou engenheira civil pela Mauá e ao longo da minha carreira eu fui cada vez mais me interessando por engenharia de estruturas. E aí nisso eu fiz o mestrado de estruturas na USP. Aí, na evolução aí da carreira, né, a gente acaba, infelizmente, se deparando demais com as patologias, né? E aí, há pouco tempo, eu tive a honra de ser convidado para participar aí do grupo dos novos patologistas, que nós estamos, que você também faz parte, né, Matheus? Exatamente, também E, tive essa honra. é, e bom, durante toda a minha carreira, então, eu acabei, a gente projetar prédio, edificações em estruturas, a parte estrutural, né? Mas também a gente acaba sendo chamada aí por muitos defeitos que acontecem, por falhas de projeto, por falhas de estrutura, e por isso acabei Com entrando certeza. na patologia que, infelizmente, a gente tenta resolver, mas elas estão aí, é só você sair na rua, dar uma olhadinha em volta, a gente já repara um monte de coisa. E Exatamente. agora, Com a lente então, aqui. depois disso, me interessei também por escrever o livro, porque quando eu buscava muita literatura na área, a gente percebe que é muito escassa essa literatura, né? E aí, Sim. por isso, eu resolvi me interessar em Deixa eu escrever esse até... livro. Inclusive, não esperava tanto sucesso assim, realmente, você falou, vende bastante, é gostoso para o Vende autor bastante, ter né? esse retorno. É bacana, bem legal. Exatamente. E, inclusive, uma das propostas que eu faço para os meus alunos, quando eu dou aula nesse tema, eu proponho para a prova final que eles me tragam algumas patologias. Aí eles falam, professor, é muito difícil. Não é não, mas só você sair na rua, olhar um pouquinho em volta, andar 10 minutos na rua que você vai achar um montão, né? Não é tão difícil assim. Queria Tem agradecer muito, né, aí, Cris? pessoal. Tem muito. A Vanessa aí tá aí falando que é minha fã. Obrigada, Vanessa. Ela foi minha Olha aqui, ó, aluna, quem tá aqui. amiga agora. Fica Opa, invertido, né, na câmera, mas tá ele aqui, fica. pessoal. Então, tenho certeza que todo mundo conhece esse livro aqui, né? Até a foto de capa é de minha autoria, sabia, Matheus? Sério? Legal. É. Que É um legal. prédio aqui É de São Paulo, que São infelizmente é Paulo, muito né? fácil de achar essas coisas. Não sabia, não. Bom saber. Isso é uma curiosidade interessante. Todas as fotos são de minha autoria, todas as gravuras também. O livro é cem por Legal. cento minha execução aí. Legal. Acho que antes de você começar a falar, Cris, eu queria também aproveitar e falar de um outro livro, além do seu, né, que é um pouco mais antigo do que o seu, mas é um clássico. Eu considero esse livro também fantástico, que é esse aqui. Tenho certeza que várias pessoas conhecem. Né? Eu sempre Já falo e brinco esperava. que o livro do Erso é a Bíblia da patologia, né? O livro do Erso. Então, quem não conhece esse livro aqui, pessoal, vocês estão um pouco atrasados aí, talvez. Então, porque, olha esse livro. Trincas em edifícios, causas, medidas de prevenção e recuperação do grande Erso Tomás, engenheiro civil também. Tá? Um autor fantástico. Infelizmente, esse livro aqui, tá? Eu descobri esses dias até,
eu não tô achando mais ele para comprar. Não tem mais em versão física assim para comprar, a não ser na estante virtual, no sebo, né? Infelizmente, saiu de linha, vamos dizer assim, né? Mas é um Mas é, clássico que todo mundo precisaria ter. exatamente, da editora Pini, né? Tomara que outra editora pegue e relance ele. Tenho certeza que isso vai acontecer, né? Também Mas, tem. Cris, vamos lá, então, vamos aqui aos Vamos assuntos que a lá. gente veio falar hoje, né? Então, você preparou bastante coisa, a gente preparou aqui uma série de imagens que a Cris me mandou, exatamente para a gente poder entrar nessa questão dos problemas, tá? Então, você quer que eu vou colocando as imagens ou a gente vai indo aqui falando primeiro? Você que manda. Podemos colocando as imagens, Então, bom, eu não sei como é que então ficou a vamos lá. sequência aí que eu te mandei. Bom, eu fiz um Vamos. roteirinho aqui, eu sei que no fim na live acaba tendo bastante pergunta, não sei se a gente vai seguir ele inteiro, né? Exato, vamos Mas, lá. essa foto eu gosto muito dela, porque, inclusive, se tiver outras aí, não precisa passar, só o que eu gosto de falar dessa foto, né? Porque primeiro, quando a alvenaria surgiu lá atrás, a gente só existia empilhamento de pedra sobre pedra, né? Porque a gente não sabia como que resistia à flexão, a outros esforços, era só compressão. Então era só pedra sobre pedra. E o arco foi uma grande descoberta, porque ele consegue deixar todas as peças comprimidas e ainda assim abrir um vão. Então antigamente a gente só conseguia abrir um vão se eu tivesse uma pedra maior para colocar para poder passar por baixo. E com a descoberta do arco foi a grande sacada aí, né? Uma das primeiras grandes sacadas, eu gosto de falar, da engenharia, porque ele fica com todas as peças comprimidas, mas você consegue abrir vãos e vencer, no caso dos aquedutos, que eu acho que é um grande exemplo, Exatamente. porque como é que você transportaria água só por gravidade, que não existia bombeamento naquela época, para alimentar uma cidade, se não fosse os aquedutos, né? E Exato. além disso, eles As igrejas da são Europa têm estruturas... muito. Isso, aí também foram sendo absorvido, o efeito do arco foi sendo absorvido aí para as igrejas góticas e tudo mais, né? Exato. E além de que eu acho uma estrutura linda, e hoje virou, apesar de eles já não funcionarem mais como aquedutos, eles ficam ali para embelezar a paisagem, vamos dizer assim, né? E isso aí era como era antigamente, né? Os nuragens que a gente conhecia, que era uma edificação para as pessoas poderem habitar, se proteger. Passa mais uma, que acho que tem uma foto da abertura aí. O único jeito de entrar era fazendo uma pedra maior em cima para você poder passar pelo meio, né? Então era essa forma de proteção que se existia. E depois com a descoberta do arco, então veio essa grande evolução. Pode ir passando aí, Matheus. Esse é o primeiro, o primeiro edifício que se tem notícia no mundo, que é em alvenaria estrutural. O nome dele é um pouco difícil, eu anotei aqui, peraí, galera. É o Monadnock Build de Chicago, em 1891. E aí, quando veio para o Brasil, a primeira edificação que se teve notícia foi em 1900 e... Pode passar mais uma. Essa já foi em 1972, já tem 12 pavimentos, né? E já vê a diferença, né? 1800 lá fora e aqui só em 1900, mais de 100 anos Exato. depois. Aí um exemplo clássico de uma obra que é alvenaria de vedação, para a gente entender a diferença, né? Então, quando eu tenho alvenaria de vedação, eu tenho pilar e viga, como a gente vê aí, uma obra sendo executada, com todos os equipamentos de proteção. E aí, quando eu tenho alvenaria estrutural, eu tenho as lajes descarregando na própria alvenaria. Acho que tem mais uma foto aí para frente, Matheus. Esse é legal. Eu gosto desse exemplo porque esse foi um conjunto de 7 sobrados que eu projetei em alvenaria estrutural. E esses 3, não sei se dá para identificar bem, mas os Acho 3 que é esses sobrados aqui, da né? frente. Os Isso, mesmos. é isso aí. Os 3 sobrados da frente, eles aproveitaram o desnível da rua, que tem mais ou menos 4 metros de desnível nesse terreno, para fazer no subsolo o estacionamento dos 7 sobrados. Então, o que aconteceu? Os 3 da frente, eles ficaram apoiados. A gente chama de um pavimento de transição, porque eu vou ter concreto armado e pilar e sapata isolada. Não, pode ficar lá. Esse aí é o próximo. Não dá spoiler, não. Volta mais um. Pode voltar mais uma. Esses 3 da frente, então, que a gente... Mais uma, volta. É porque saiu fora de ordem aqui quando eu baixei, eu acho. Tá bom, Esse mas... mesmo? Isso, essa daí, deixa aí um pouquinho. Aí o que aconteceu? Esses 3 da frente que vocês veem do lado direito, que são 2 marrom e um branco, eles ficaram apoiados em pilar
nesse pavimento de transição, né, por assim dizer, e sapata isolada. E os 4 do fundo, eles foram apoiados diretamente em radier. Com a sondagem do solo e a consultoria do especialista de solo, a gente decidiu que seria mais econômico para esse tipo de solo, por alvenaria estrutural ser uma carga distribuída, o radier conversa bem, né? Sim. E aí, qual que é a grande sacada daí? Uma das patologias que poderia acontecer se não fosse previsto. O que você acha, Matheus? Mas nesse caso aí você teve um radier estaqueado? Não, só radier Só mesmo. radier? Só radier. E eu tenho os 3 sobrados da frente apoiados em sapata isolada, num nível de solo 4 metros abaixo, e os 4 do fundo apoiados diretamente em radier, num nível 4 metros acima. O que você acha que vai acontecer, Matheus? Dá um chute aí. Pô, acho que aconteceu o problema depois? Não aconteceu porque eu coloquei uma junta, mas o que deveria acontecer? Um recalque diferencial de fundação. Exato, eu achei né? que tivesse acontecido. Não. Na verdade, assim, eu previ a junta, aí o engenheiro da obra não quis colocar a junta, depois ele me chamou porque deu uma trinca. Eu falei, cadê a junta? Ele falou, achei que ia ficar feio uma junta nessa fachada. Eu falei, então agora você fica com a trinca. Que a junta era exatamente por isso, né? Pois é, então, o que a gente tem que prestar eu peguei um atenção? caso, Cris, que não foi de alvenaria estrutural, mas recente agora, de blocos geminados, então os blocos todos um do lado do outro, tá? 4 unidades por bloco, 2 no térreo e 2 no primeiro andar. Um condomínio relativamente grande. E a pessoa que executou, concretou, eu até mostrei isso nos stories, concretou os pilares dos blocos geminados juntos. Então eram 2 pilares, ao invés dela fazer primeiro um, depois colocar o isopor, fazer o fechamento da forma e concretou os 2 juntos. E aí, a hora que movimentou aquilo tudo, todos os blocos trincaram, mas qual que é o problema? Tá tudo confinado pela alvenaria também, então todas as paredes de vedação trincaram. Então, quando eu cheguei lá, que eu não sabia ainda do problema, a gente suspeitou que era recalque, né? Só que daí depois a gente foi ver, a hora que eu abri, suspeitei, a hora que eu vi lá os 2 pilares concretados juntinhos, eles separaram, eles se fizeram a separação depois. Já era a junta aí, né, nesse caso. Acabaram com a junta. Aqui também a gente tem que prestar atenção exatamente nisso. Nesse caso, eu tenho 2 diferenças. Eu tenho os 3 da frente apoiados em sapata isolada e num solo de uma camada com comportamento diferente. E os 4 do fundo, numa mais distribuída com outro tipo de solo, né? Então, tem que tomar esse tipo de cuidado. Então, a gente já está falando isso pensando na prevenção de patologia lá atrás, na época de projeto, né? Agora pode ir para o próximo, que é o outro condomínio. Esse outro condomínio, aí pode parar aí. Ele também são 7 sobrados, mas vai mais uma foto. Eles foram projetados para ter o subsolo embaixo de todos eles. Então tem uma laje de transição em todos os 7 condomínios, que é aí que a gente está vendo. Tá vendo que tem uma viga larga aí no meio, Matheus? Sim, sim. Essa região que está sem os isopores da laje é uma viga. Sim. Porque o que aconteceu? Infelizmente, a arquitetura não previu um pé direito alto. Isso é outra coisa importante sempre para a gente alertar. Por isso que é importante que os projetos eles sejam feitos alinhados desde lá do projeto básico, né? E desde, na verdade, do conceitual e sendo sempre alinhados com as demais disciplinas. O que aconteceu? O pé direito da garagem, nesse caso, se eu não me engano, era 2,80 ou 2,90. Ou seja, não me sobra altura para fazer viga. Eu não tinha altura para fazer viga, eu tinha uma laje de transição, onde eu ia apoiar toda a minha alvenaria estrutural de sobrado, né? Então são 2 pavimentos. E aí eu tive que fazer a viga um pouco mais larga, e aí isso deu vários probleminhas que a gente teve que resolver em projeto, né? Por causa das vigas não ficarem na espessura das alvenarias, enfim. Isso gerou outros problemas que a gente teve que compatibilizar, tá? Mas uma coisa importante da gente alertar aqui é um sobradinho, mas quando a gente fala também de edifícios altos, às vezes, a maioria o que acontece? Quando a gente chega no térreo, a gente vai ter que ter uma transição, porque o pilar da torre, ele não vai poder descer no subsolo. Normalmente, onde eu teria o pilar da torre, no subsolo tem a movimentação de carro. Então é importante alertar para a arquitetura, já lá na aprovação da prefeitura, que o pé direito de um dos pavimentos de térreo, subsolo, algum lugar, vai ter que ser mais alto para ter viga de transição. Que é uma coisa que normalmente a arquitetura não pensa. Ela faz tudo igual. E aí dá diferença na escada, que a gente vai ver depois no slide mais pra frente, né? Nas rampas de veículos. Mas aí, nesse caso, você já alertou a arquitetura ainda na fase de projeto, né? E aí já teve que ser feita a mudança. Isso.
Infelizmente, a gente não pôde aumentar o pé direito muito, porque já estava aprovado em prefeitura, tá? Mas aí eu consegui fazer a viga um pouco mais larga e a gente acabou resolvendo. Mas aqui era um caso de pouca carga, a gente está falando de 2 pavimentos. Quando a gente fala num prédio, você tem que pensar lá atrás também, uma viga de transição. Pois é. E aí passa mais uma, essa foto foi tirada numa terça-feira, pessoal. E aí eu voltei na obra depois de 14 dias para a próxima foto. E já, aí é o subsolo, tá vendo? Que todo livre. Cris, vai falando na ordem, porque ela saiu de... Não tá na ordem. Não, tudo bem, pode passar. Agora não. Você tem uma foto... Isso. 14 dias depois daquela foto que eu tirei da laje, já tava assim. Isso dá pra ver como é legal a alvenaria estrutural, como ela vai rapidinho na obra, né? Em 14 dias eles já estavam praticamente quase batendo a segunda laje, tá vendo? É uma construção que a gente chama, né, Cris, de racionalizada. A sua obra é muito mais limpa, é uma construção muito mais enxuta, né? Muito limpa a alvenaria estrutural. Limpa e rápida, né? E além de você eliminar o carpinteiro, né? A pessoa que vai fazer a forma na obra e a madeira, que também é bastante cara, né? Exato. Eu acho que um grande cuidado, né, nesse caso ali, por exemplo, é a região de contato entre a laje e a alvenaria também, né? Aí tem que ver como é que vai ser feito o apoio. Você vai ter uma canaleta de bloco J de canto, ou então, se não vai ter a canaleta de bloco J, você vai ter que criar uma junta ali na fachada, senão aquele revestimento entre a alvenaria estrutural mesmo e a laje vai trincar. Se não tiver a canaleta... Excelente ponto que você tocou, Matheus. O que acontece? É um grande problema desse na obra. O que acontece com a canaleta tipo J? O pessoal de obra não gosta de usar. Pelo menos 100% das obras ninguém usa. Por quê? Ela é frágil, que o tipo J que ele está dizendo, pessoal, é um bloco. Exato. Ele é assim, exatamente, ele é assim para você poder apoiar a laje aqui e fica só essa parede, né? Essa parede de bloco. Só que essa paredinha de bloco, ela fica sensível demais. E ela acaba quebrando muito. Exato, porque então o pessoal não gosta, exatamente, no transporte, ou mesmo na execução. E o pessoal não gosta de usar. E o que eles acabam usando? A canaleta normal, o bloco canaleta, e apoia a laje, como a gente está vendo nessa foto. Apoia a laje em cima do bloco. Só que o que acontece? Materiais diferentes. Eu tenho trinca. Eu vou ter o quê? Bloco de alvenaria estrutural e laje. Um trabalhando na vertical e o outro trabalhando na horizontal. Trinca na certa. O que a gente faz para resolver isso? Prever uma junta na fachada. Exatamente. E é importante a trinca vai estar lá, mas ela vai estar... Opa, travou, Cris. Cris, tá me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Acho que a Cris travou, fui eu que travei, mas vocês me ouvem? Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo, né? Vamos ver, a Cris deve voltar aqui. Teve um probleminha aqui, vou continuar falando. Então, no geral, pessoal, quando eu tenho... Se tem revestimento argamassado, então, ela deve ter caído da internet. Então, eu faço ali uma junta, prevejo um friso, e esse friso eu trato ele ali com veda friso, né, que é um impermeabilizante de base, né, acrílica, que vai ficar ali e vai fazer a impermeabilização daquele friso, tá? Então, nesse caso eu prevejo, tá? Tem que ter a junta. Se você não fizer o tratamento anti-umidade nessa junta, você vai ter um problema também. Porque você tem que lembrar que quando você cria uma junta, tá? Você, na verdade, você está controlando o lugar onde a fissura está acontecendo. Então, onde você tem uma junta ou um friso, dentro daquele friso vai ter uma trinca. Tá? Vai ter uma trinca dentro daquele friso. Por quê? Você induziu que aquela trinca acontecesse exatamente naquele local. Então, se você não fizer um tratamento contra a umidade, por exemplo, usando o nosso Veda Friso aí, você vai ter problema com infiltração naquele lugar. Eu continuei o raciocínio aqui, Cris. Ah, legal. Eu estava te ouvindo. Eu caí aqui, mas eu estava te ouvindo. Eu vi então, que você continuou. Legal. Então, o pessoal está perguntando aí se essa junta ela é no revestimento, exatamente. Porque a laje ela tem que estar ligada com a alvenaria. Inclusive, eu vou falar disso mais para frente. Se você achar aí, Matheus, a gente já fala mais nesse assunto. Tem uma foto de um encontro de laje com 2 alvenarias. É um desenho, na verdade, não é uma foto. Com 2 alvenarias? Deixa eu ver aqui, cadê ela? É a laje com uma junta elastomérica. Então, já aproveitando para já tocar nesse assunto. Isso, vou tocar nesse assunto. Então, o que acontece?
Quando eu tenho alvenaria estrutural, o meu prédio ele vai funcionar como uma caixa maciça, a alvenaria totalmente ligada com a laje, engastada na laje, né? E aí, quando eu tenho a laje de cobertura, ela está mais sujeita às intempéries. Então, é comum, se eu não tiver uma proteção, que normalmente a última laje, a gente acaba não Não tendo achei. uma proteção para variação de temperatura. Então, eu tenho que fazer um apoio móvel na última. Mas aí eu tenho que já prever isso em projeto. Por quê? É meio horizontal o desenho, tá, Matheus? É um desenho desses brancos assim. Deixa eu ver se eu te mando ele de novo aqui. Cris, não tô achando. Acho que não carregou. Deixa eu ver Tá, se eu mando ele de novo aqui. pode ir falando, vai lá. Tá. E aí, o que eu tenho que prever no projeto? O projetista de alvenaria estrutural... Isso, essa daí. O projetista de alvenaria estrutural, ele tem que prever o quê? Que a última alvenaria do último pavimento, ela vai estar engastada na base e em balanço em cima. Então, eu vou ter esse apoio que vocês estão vendo aí, que é um apoio elástico, e a laje apoiada em cima desse apoio. Ou seja, eu libero a minha laje para ela trabalhar na horizontal, ela vai escorregar sobre a alvenaria, e aí a laje trabalha na horizontal e não trinca a minha alvenaria. Porque se eu engastar na última alvenaria, ela vai levar junto. Então, a alvenaria que tiver na extremidade da laje, ela vai trincar por cisalhamento, e a que tiver na lateral vai trincar por tração. Então, de qualquer forma, eu vou ter problema nessa última alvenaria. Então, esse é um tipo de solução. E aí, nessa foto, eu já aproveitei e já coloquei, se eu precisar ter junta na laje também. Vamos supor que eu tenho um prédio aí, quando a gente faz principalmente Minha Casa Minha Vida, a gente tem aí, às vezes, 10 pavimentos por andar, 10 apartamentos por andar, e acaba ficando com uma área bem grande. Então, às vezes, tem que fazer uma junta na laje. E aí, eu também tenho que pôr lá o meu perfil elastomérico na laje para evitar a infiltração de água. Então, aproveitando Cris, já que você falou o do bloco Geraldo J... fez uma pergunta interessante aqui que está relacionada. Ele colocou aqui, abrindo essa junta na fachada, não corre o risco de surgir uma trinca no mesmo lugar do lado de dentro? Sim, e aí o que a gente faz do lado de dentro? A gente usa forro com tabica, né? Para ajudar a esconder. Por isso que antigamente, antigamente, não sei se no meu tempo, a gente usava aquele forro de gesso com moldurinha na borda, né? Então ele ficava totalmente... Solta tudo. Ele ficava totalmente o quê? Preso, confinado dentro da alvenaria. Por isso que a tabica existe, né? Ela, além de ela aproveitar e esconder essa trinca que vai aparecer do lado de dentro, ela também deixa o forro liberado para trabalhar de forma diferente, não fica confinado. Exatamente. E se Então, não tem jeito. encostou o forro nos cantos, movimentou ali a estrutura, trincou o forro. Exatamente. Exatamente. É isso Bom, mesmo. vamos continuar aqui. Vamos lá. Falando ainda de projeto, né? É importante também que o detalhamento esteja de forma clara, porque o pessoal de obra interprete. Claro que a gente vai ter sempre um engenheiro de obra, mas a gente tem que pensar que o engenheiro de obra, ele não está tão ligado com o projeto. Eu adoro ir para a obra. Está incluso já no meu orçamento visitas à obra, independente. Eu não sou a responsável pela obra, não é isso. Mas eu faço questão de visitar a obra, porque, de repente, uma coisa que você nem imagina... Por exemplo, Matheus, você está vendo esse detalhezinho que eu faço na alvenaria? Tem esse ferro embaixo, que a alvenaria estrutural está desenhada em cima e embaixo eu detalho cada um dos ferros. Quando eu desenho ele para baixo, significa que eu estou entrando na própria alvenaria. E quando eu desenho a 45 graus, eu quero dizer que ele está entrando na alvenaria que está perpendicular a ela. Mas você acredita que já teve dúvida de obra do cara me perguntar, mas... Ô, doutora, eu vou ter que cortar a alvenaria a 45 graus para colocar esse ferro? Eu falei, não! Então, mas são dúvidas que pra gente é tão óbvio lendo o projeto, que de repente pra obra não é. E aí, o que eu comecei a fazer? Colocar um detalhe no cantinho do meu projeto, já fica um detalhe típico, que você usa para todo projeto, mostrando aonde vai esse ferro que está representado a 45 graus. Na verdade, ele não é a 45, né? Cris, ele tá indo olha, pra... não tem tanto a ver com o assunto, não, mas só parando por uma notícia boa,
Eu acho que a nossa live aqui está atingindo o maior número de lives da história da engenharia, viu? A gente está chegando agora que legal! a 300 pessoas simultâneas. Uhul. Eu nunca vi nenhuma live da engenharia com 300 pessoas simultaneamente, tá? Então, pessoal, obrigado a todo mundo que está aqui. Vamos continuar. Deem um print aqui durante a live, deem vários prints, repostem nos seus stories e remarquem a gente depois, tá bom? Obrigada aí, pessoal. Legal a presença de todos aí. Bacana. Então é importante as visitas à obra. Até outra coisa que já me levantaram, Matheus, não sei se já te levantaram isso para você. A encontro de pilar e viga. Você tem o estribo da viga, você tem o estribo do pilar, você tem ferro horizontal da viga, você tem ferro vertical do pilar e o pessoal não sabe como lidar com isso na obra. Eles acabam dando soluções de obra, que não tem jeito. Eles evitam de trazer para a gente o problema. Eles evitam de ficar ligando para o escritório de projeto. Então, a presença na obra é bacana exatamente por causa disso. De repente, eu chego lá e falo, o que está acontecendo ali? É sempre assim, encontro de pilar e viga, o cara fica sofrendo. Então, o que eu passei a fazer nos meus projetos? Eu passei a fazer um estribo nessa região em 2 Us, né? Claro que considerando o devido traspasse. Mas eu coloco 2 Us, um de cada lado, que aí o cara consegue montar tudo e depois ele vem com o estribo, que fica mais simples. Aqui. Exatamente. Porque senão, qual que acaba sendo a solução dele? Tira o estribo daí, né? Tá atrapalhando, não coloca. Já tem ferro demais aí, esses engenheiros são tudo malucos. E acaba não colocando. Então é importante essas visitas, porque a gente tá lá sempre ligado no projeto, você não pensa que pode acontecer lá, o que eles estão entendendo do meu projeto. Poxa, que detalhe legal esse aí, Cris. Muito legal essa sacada. Eu não suporto ouvir no meu escritório quando alguém fala assim. Eu falo assim, gente, mas vamos entender o problema da obra. Ah, mas eu sempre fiz assim. Tá, você sempre fez assim, mas você é engenheiro. Não interessa se todo mundo sempre fez assim. A gente está aqui. Se existe um problema, o engenheiro ele foi criado para trazer a solução. É isso. E a gente tem que ter a mente aberta. A gente é treinado, tá? Muita gente não percebe isso. A gente é treinado desde o primeiro semestre da faculdade para resolver problema. Então, na verdade, o problema para a gente ele é sinônimo de oportunidade. Se não tivesse problema, não precisava de engenheiro. É o que eu costumo dizer. Se fosse fácil, não precisava de mim. Então, não precisava da gente, não é? E é isso aí. Essa frase de eu sempre fiz assim, ou todo mundo faz assim, não. Não, todo mundo faz, mas a gente pode fazer melhor. Não importa se todo mundo faz assim, né? Então, isso é uma coisa importante. Pode ser muito clichê, sabe, Cris? Eu observo muito isso, que às vezes a gente vai começar uma aula, falar da questão do projeto e tal, as pessoas veem, aquele negócio clichê. Não é, gente, não é. Isso que a Cris está falando aqui, ela está dando exemplos, o que isso torna mais legal ainda, de visualizar a importância realmente de ter um projeto claro, de ter um projeto bom, um projeto bem feito, um projeto bem detalhado. Nunca é demais você apresentar detalhes no projeto. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui também. Hoje eu fiz a entrega da disciplina do aula de construção civil também. Aí lá na disciplina de construção civil eu ensino a fazer projeto de impermeabilização. Hoje eu recebi os trabalhos dos alunos e estava ali cobrando. O aluno me entregou às vezes só a planta. Cadê o detalhe do ralo? Cadê o detalhe da virada da manta? Cadê o detalhe do canto? Tem que ter os detalhes são fundamentais. Exatamente. Eu vi uma pergunta de alguém que passou aí, que eu perdi o nome. Ele falou se essa verga de 10 centímetros é suficiente, né? Nesse caso... Felipe, obrigada pela pergunta, Felipe. Nesse caso, ela está passando meio bloco. Na verdade, seria 20 centímetros, que o bloco tem 40, né? Exato. E aí eu estou engastando essa verga dentro do meu pilarete, que eu fiz um pilarete do lado de cada abertura. Você cercou aqui, ó. Exatamente. Então eu fiz tipo um pórticozinho, vamos dizer assim, um pórtico lá dentro da... né? Mas existem algumas recomendações até do Tomás e Helene, que eu até coloquei aqui no meu livro. Eu vou citar para ajudar a responder a pergunta aí do Felipe. Então, são recomendações de literatura, tá? Não é de norma, mas claro que as boas práticas de engenharia a gente tem que adotar, né? Total. Então, eles sugerem aqui a utilização de verga e contraverga com traspasse mínimo de 40 centímetros para cada lado do vão. Sim. Algumas literaturas falam L sobre 5, que seria a abertura do tamanho da abertura sobre 5. A utilização de vergas contínuas no caso de vãos sucessivos. Então, se eu tenho várias aberturas uma do lado da outra, eu passo uma única verga, né?
dimensionamento de vergas e contravergas como vigas, no caso de portas e janelas de grandes dimensões. Inclusive, isso é um dos tópicos das minhas aulas de alvenaria estrutural. Eu mostro como fazer uma viga em alvenaria estrutural. O dimensionamento é diferente, mas dependendo do tamanho do vão, não adianta você só pôr uma verga comum. Você realmente tem que dimensionar, né? E aí, uma coisa que é meio óbvio, mas também é uma recomendação, a não utilização de coxins das laterais, de distribuição e substituição das vergas e contravergas, porque tais elementos não redistribuem as tensões provocadas por movimentações térmicas ou distorções dos panos nos planos das paredes. Tá? Então, não colocar coxim é um maciço ali de concreto que você colocaria substituindo isso só nos cantos. Não resolve, tá? Então, Sim. Não se recomenda isso. Acho que exato, muita gente, eu já vi também pessoas colocando só o Lzinho no canto lá, também não é muito eficiente, precisa, nesse caso aqui você criou o pórtico, ali é diferente, né? Exatamente. E a contraverga tá mais acentuada, por quê? Eu já até peguei e orientei aqui uns alunos que a gente modelou para uma parede em elementos finitos para poder ver a concentração de tensões. E é legal ver a concentração de tensões nos cantos, na parte superior, embaixo da janela. As pessoas pensam que não concentra tensão embaixo, concentra também. Então por isso que geralmente aparece uma trinca ali embaixo da janela também, e não só nos cantos. Né? Isso é fundamental. Exatamente. Seguindo aí, Matheus, tem mais uma foto, acho que agora em alvenaria. Ah, essa daí, ótimo. Opa, essa também. Tanto legal. faz. Passa a outra primeiro e depois a gente volta nessa. Vai lá. Isso. Então, a modulação de alvenaria de vedação também é importante. E é mais difícil ainda, porque além de você ter que pensar no tamanho das aberturas para não ter quebra de bloco, a gente sempre usa bloco ou meio bloco, você tem que pensar na espessura dos pilares, na altura das vigas, com o tipo de encunhamento que você vai fazer, né? Porque a alvenaria de vedação a gente encunha, que na verdade se chama hoje de fixação, né? A gente fixa ela, ou a gente liga ela com a estrutura de concreto. Então é importante que a altura da viga... Exatamente. Esse é um tipo de encunhamento que foi feito com argamassa, com espuma expansiva. Exatamente. Cada obra utiliza o seu. Lá eles resolveram por utilizar esse. Então eles têm que passar... Tudo isso tem que ser pensado em projeto, gente. Porque se eu chegar ali com o bloco e deixar 3 centímetros ou 5 centímetros lá em cima, ele não vai conseguir fazer isso. Aí o que ele vai fazer? Vai enfiar lá uns pedaços de bloco quebrado e vai dar fissura com certeza. Então eu tenho que saber isso na fase de projeto para saber a altura da minha laje, o pé direito, tudo isso tem que estar ligado e compatibilizado. E o que é fundamental, Cris, também é o projeto de alvenaria de vedação prever a sequência executiva dos pavimentos. Então prevê, por exemplo, que o encunhamento vai ter que ser executado de cima para baixo. Né? Porque, e outro ponto fundamental, você nunca executar um encunhamento de um pavimento sem ter executado aproximadamente ali, cerca de 3 pavimentos acima dele, também é importante nesse sentido. Senão vai trincar. E colocar o máximo de carga possível, deixar a alvenaria lá e só encunhar depois, né? Exato, a gente tem alguém sabe perguntando... que é difícil na prática, por ser, assim, o ideal seria primeiro acabar toda a estrutura e depois fazer a alvenaria, mas na prática isso não funciona, porque você não vai ter frente de serviço ali para poder atacar, né? Então tem que pensar nessa questão da sequência do encunhamento. Alguém perguntou de quais imagens são, de qual livro são essas imagens. É do meu livro de patologia em alvenaria, tá? Todas elas estão lá. Só estão em preto e branco, mas estão lá. Também perguntaram qual tipo de encunhamento melhor. Alguém perguntou de encunhamento em alvenaria estrutural e depois me falaram também de encunhamento, qual é o melhor. Tem várias perguntas sobre o mesmo tema. A alvenaria estrutural, a gente não fala em encunhamento, tá? Porque a laje, ela é apoiada diretamente na alvenaria. O encunhamento ou fixação da alvenaria, como você queira chamar, ele serve exatamente para não carregar a alvenaria com a estrutura. É completamente diferente. Então, quando a gente fala de alvenaria de vedação, a gente fala de um encunhamento, porque a alvenaria está lá, a estrutura está chegando pertinho dela, eu tenho que pôr alguma ligação aqui. Antigamente, se usava os encunhamentos rígidos, porque as estruturas elas eram menos flexíveis e as alvenarias mais resistentes. Então a gente usava cunha de concreto, o próprio bloco maciço, tijolo maciço colocado. E hoje em dia, as estruturas estão cada vez mais flexíveis e as alvenarias menos resistentes. O próprio tijolinho inclinado, né? O próprio tijolinho inclinado também. E hoje em dia, o que a gente costuma colocar? Uma argamassa de encunhamento, que é uma argamassa mais pobre
que ela permite, Exatamente. então, essa movimentação. Então, ela permite, e até argamassas E a gente ainda poliméricas, tem que o já foi aditivo falado. expansor também para mistura na argamassa. Né? Exatamente, que também tem que ser controlado, porque eu já vi, Matheus, um caso de uma obra que o expansor não foi bem controlado e se acredita que ele continuou expandindo e acabou trincando a alvenaria por conta disso? Tem muita gente que coloca isopor também. Isopor eu não gosto dele, porque a pessoa literalmente ela tem que ficar socando o isopor ali para conseguir fazer o fechamento. Isso é um ponto negativo dele. Exatamente. Aí você tinha posto uma foto antes dessa que você pôs agora, volta uma. Que era uma Aqui. parede cheia de rasgo, uma outra que você tinha posto com... Ah, sim, Essa é a também da abertura Isso. do... Então, gente, Jesus do céu, isso é compatibilização de projeto, ou seja, falta de compatibilização de projeto, né? O que a gente está vendo aí? Uma alvenaria prontinha, linda, e aí o cara vai lá e rasga tudo para passar a hidráulica. E essa outra que você mostrou depois, Matheus, é um remendo de depois que foi passada a elétrica. Total. Aí o que vai acontecer? É muito comum reforma, aí passa para passar o eletroduto, faz um rasgo na parede. Aí passa lá um tempinho, o que aparece? A trilha do eletroduto, ela aparece misteriosamente, né? Um rasgo lá, uma trinca que aparece depois. Não, ainda em reforma, Matheus, a gente até vai, mas isso que você está vendo aí é um prédio novo, é um prédio sendo feito. É de chorar isso. Você tem a alvenaria pronta, você vai lá e rasga. Não. Então, o que tem que fazer? Tem que compatibilizar lá atrás, gente. Se não tem como fazer diferente, então faz uma parede hidráulica, que a gente chama, uma parede de drywall, deixa essa hidráulica atrás dessa parede de drywall, ou uma parede daquelas de bloco de alvenaria de 7 centímetros e deixa essa hidráulica atrás, ou então passa no meio da alvenaria. Que existe até caixinhas que você pode encaixar na alvenaria. Só não me faz isso, não rasga a parede e depois vem remendando. Matheus, tem um pessoal aí pedindo um sorteio do livro. Pode contar aí com uma doação para um livro para fazer um sorteio, tá? Não sei como é que você vai fazer isso. Se então, dá para fazer aqui na live, se faz depois. Não, vamos fazer depois. Vamos fazer uma ação lá no feed. Então a gente faz um sorteio. Fechado. Tá, legal. Então já tá atendido o pedido aí do pessoal. Eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas, Matheus. Se tiver alguma interessante aí, você... Com relação à sequência dos assuntos, eu vou pegando as perguntas e fazendo a ligação. Outra coisa, implementação técnica. Isso, essa é uma solução, por exemplo. O que é isso, Matheus? São verguinhas que o pessoal faz pré-moldado na obra e já deixa pronto lá. Aí quando chega na hora de abrir o vão, ele já deixa no tamanho certo, coloca lá em cima e já tá feito. Isso para alvenaria de vedação, tá, gente? Não é alvenaria estrutural, não. Alvenaria estrutural tem que fazer o bloquinho canaleta lá. Se você tem o projeto de alvenaria de vedação, que é fundamental também, você já tem todas as vergas lá no projeto desenhadas, então você já sabe o tamanho que tem que ficar, como é que vai armar ela. Então é só executar, levar lá e colocar, só. E é uma solução, fica super prática e rápida, né? E só volta isso, aí ela colocada no lugar já. Volta de novo aquela foto, só porque tem duas em uma aí. Em cima é uma montagem, em cima eu tenho uma laje, não sei se dá pra ver bem aí, pessoal, mas eu tenho uma laje nervurada em duas direções, super bem executada, que é outra coisa que dá um monte de problema, tá? Por quê? Porque a nervura, ela é muito fininha e normalmente ela embaixo ela ainda afunila. E aí o que acontece? Problema de cobrimento. Aí eu fico com a armadura exposta vai oxidar, vai corroer e vai criar ferrugem depois, não é? Fica Mateus, aquele buraquinho bem no meio da nervura, assim você passa, tem um monte de furinho, muito comum. Exatamente. E aí essa oxidação da armadura vai enfraquecer com o tempo a estrutura, né? Outra coisa importante, Matheus, de prestar atenção nesse tipo de laje, é outra coisa que eu descobri fazendo visita em obra. Como é que isso? E essa obra que eu estou mostrando para vocês é em Lages, lá em Santa Catarina. Então eu fui várias vezes para lá fazer a visita, tá? O que acontece? Como é que você encunha uma alvenaria nessa laje, Matheus? Fala para mim. Pois é, isso é um ponto que também muita gente tem dúvida, porque ele fica na dúvida se ele sobe a alvenaria, faz a volta, se ele deixa a abertura, sempre surge essa dúvida também. É péssimo. O que eu fiz? Resolvi isso aí em projeto. Aonde tinha alvenaria, eu deixei uma das nervuras mais espessa, com a espessura da alvenaria, entendeu?
É Ajuda claro que bastante. depois a pessoa pode fazer reforma, tal, mas pelo menos as alvenarias externas dos apartamentos, elas ficarem cunhadas porque eu deixei maciços na laje para poder fazer essa fixação da alvenaria. Quando você tem um forro e você tem laje nervurada, fica mais fácil. Porque você sobe lá, não vai preocupar tanto com a interface, botou o forro, tampou, ninguém vai ver a trinca acontecendo lá. Mas mesmo assim ainda não é a melhor solução, né? Não, não, de Melhor jeito coisa nenhum. é. De jeito nenhum. Então, prevendo o Além do projeto que, fundamental. se você não faz o encunhamento adequado, passa o som do lado para o outro. Imagina se é uma parede Total. divisa de apartamento. Vai virar ali, Total. né, um caminho para o som, né? Então, que é outra coisa ruim Exatamente. também. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Isso. Controle de qualidade. Isso é uma das coisas, mas essa foto aí... O que você vê de errado aí, Matheus? O que eu vejo de errado? Tá tão... Acho que não é tão visível assim. O que aconteceu aí? Tá vendo esse escoramento feito na viga? Esse Sim, escoramento que foi feito embaixo da viga? Não essas sim, escoras inclinadas, as que estão embaixo mesmo. Tá sim. bonitinha, tá bem feitinha, né? Só que o que eles esqueceram? De compactar o solo que tá embaixo. Total, isso acontecia demais. Eu trabalhei muito tempo com escoramento, sabe, queridos? Trabalhei 2 anos, então o pessoal não compactava o solo. Você chegava lá, tava só a escora, sem sapata, porque quando você tem sapatinha de madeira, você aumenta o ângulo de espraiamento, então você tem uma distribuição melhor de esforço. A gente ensinava o cliente a dimensionar o tamanho da madeira para conseguir ter um espalhamento dessa tensão e, consequentemente, não sobrecarregar pontualmente o solo. Mas já aconteceu, em véspera de concretagem, de chegar lá, deu uma chuva, literalmente, o escoramento ele afundou no solo porque o cliente não tinha pensado nisso. Fazia muito isso. Nesse caso dessa obra, o que aconteceu foi que quando encheram a laje, afundou, porque o peso do concreto, a escora afundou. Aí ficou uma barriga no fundo da laje. E lá para frente vai virar o quê? Patologia, né? Como é que você vai encunhar uma alvenaria numa laje não, no fundo da viga, que tem uma barriga, né? E além disso, outro problema dessa foto são essas escoras inclinadas também, que estão super mal feitas. E aí também abriu a viga, a forma da viga, ela abriu lateralmente porque elas não estão segurando. E com o peso do concreto, acaba abrindo mesmo, não tem jeito, né? Então, esses problemas aí. Próxima foto, Matheus, vamos ver. Total. Investir em treinamento. Treinamento de mão de obra, gente. Eu não sei, o Matheus está bem em cima da foto da direita, mas se vocês conseguirem ver um amarelinho que está logo embaixo dele ali, ó, é a caixinha de elétrica, tá? Isso é na mesma obra, tá? Do lado esquerdo eu tenho o quê? Um emboço de uns 3 milímetros. Do lado direito eu tenho um emboço de uns 4 centímetros. É porque não tem como me tirar, eu troquei para poder ver. Não, tudo bem. Do lado direito você tem um emboço de uns 4 centímetros. Do lado esquerdo você tem um emboço de 4 milímetros, né? Isso é na mesma obra que aconteceu. O que acontece? Do lado direito o cara foi tirar o prumo da parede no emboço, no revestimento, né? Que estava a parede fora de prumo, ele foi arrumar no revestimento. Óbvio que isso vai trincar, né? Tem uma argamassa aí de 4 centímetros, eu vou ter uma retração dessa argamassa inevitável e vai trincar, vai fissurar. Quando ela fizer a própria secagem da argamassa, vai causar aí a retração e vai trincar toda. Além de ficar muito frágil, né? Então, quando eu tenho mais de 4 centímetros, a gente tem que colocar algum tipo de tela, algum tipo de coisa, mas não é o ideal. Então, às vezes as construtoras pensam que treinar é gastar dinheiro, na verdade é um investimento, né? Um investimento que você ganha lá na frente, porque aí você está tendo acréscimo de carga, mais gasto de material e outra. Você vai ter dor de cabeça lá na frente. Cris, A a pessoa Laís corrige fez na uma massa. pergunta, só para responder ela rapidinho, ela falou, ensina, por favor, o cálculo da base. Laís, é um princípio muito simples, basicamente, né, por norma de escoramento, você tem que ter a carga no poste, tá? A carga máxima que está chegando. Então, o que a gente usa? Tensão é força sobre área. Então, você vai ter a força que está chegando ali, a gente calcula a tensão e vai dimensionar a área baseado nisso. Tranquilo? Então, aí, pensando numa tensão estimada para o solo, a gente consegue ali fazer uma conta mesmo, num papel, rapidinho, e falar ali para o cliente, para ele ter uma noção, pelo menos, da sapatinha que ele tem que colocar embaixo do escoramento. É dessa maneira. Resumindo a coisa aqui. Né? Vamos lá na sequência. Foto. Pronto. Isso. Alinhamento com suprimento. Gente, isso é um caso típico. Você especifica no teu projeto
qual é o tipo de vigota, qual é o distanciamento entre as vigotas e qual isopor que você precisa usar, o isopor ou o termo técnico, que eu sempre esqueço de isopor, Matheus, me EPS, ajuda aí. EPS, EPS. EPS. Qual que é a densidade de EPS que você tem que utilizar? Aí, suprimentos, vai lá fazer a compra. Ah, não, tá muito caro. Quanto é o EPS com uma densidade menor? É metade do preço. Ah, então vai esse mesmo. E aí o que acontece na obra com o peso do concreto para esse vão, esse EPS não resiste. Aí ele embarriga, o concreto caiu tudo. Esse foi uma foto pontual que eu tirei da laje, tá? Na laje inteira aconteceu isso. Embarrigou todo o EPS, o concreto saiu tudo por aí. Em cima você via buracos na laje do concreto, fora o que caiu, quer dizer, teve perda de concreto, teve que refazer a concretagem, limpar o concreto que caiu para baixo e depois ainda tirar esse desnível que ficou no fundo da laje. Olha a economia burra, né? Então, é importantíssimo o alinhamento com suprimentos. O que foi especificado em projeto tem que ser comprado. Ou então, vira, volta para o projeto e fala, peraí, isso aqui está muito caro, dá para melhorar? Aí a gente tenta fazer uma coisa melhor, ou diferente, mas não sair comprando simplesmente por... Aí, Renato, obrigado. Poliestireno expandido. Renato você queria o nome completo, achei que você queria só não, assim. Tudo bem. Tá ótimo. Obrigada, Renato. Obrigado pela presença aí também. Isso daí. Bom, eu vou falar. Não deixa de ser projeto, né? Isso é projeto de fachada. Cris, eu tô achando que a gente vai ter que estender essa live um pouquinho, tá? Eu super topo. São 8h50, a gente está com 312 pessoas online e em 10 minutos a gente vai ser cortado. Vamos estender um pouquinho para a segunda live? Sem problema nenhum. Então pronto. Pessoal, já estou avisando aqui porque daqui a pouquinho eu lembro de novo. Aí a gente vai sair dessa live porque o Instagram vai cortar a gente e a gente inicia uma outra transmissão, tá bom? Vamos lá. Não quero parar não, tá muito show. Legal. O que eu tenho que pensar num projeto de fachada? Eu tenho que pensar para minha lâmina d'água ela sair o mais rápido possível da minha fachada e nunca acumular. E aí o que acontece nesse projeto, por exemplo? A arquitetura ela projetou um bico ali embaixo que ela concentra a água ali. Então ela vai escorrer toda ali. E aí não proporcionou nenhuma forma dessa água não ficar ali. Então o que seria para ser... Exatamente, que seria para ser arquitetonicamente uma coisa bonita, claro que questionável, né? Mas não estamos aqui para falar disso. Mas se tornou uma patologia, quer dizer, ficou uma coisa mais feia para a fachada, né? Então tem que pensar no projeto de fachada para que essa lâmina d'água escoa. Vai passando foto aí. Como é que eu crio uma pingadeira para um formato desse? Pois é. Aqui é o que eu estava falando de perfeito gerenciamento de obra e projeto. Então, exatamente o que foi projetado aqui está executado do lado direito. Pode passar essa daí, Matheus. Roof e pingadeira, uma prédio novinho. Olha lá em cima, não sei se dá para vocês enxergarem direito, um monte de mancha preta por falta ou má instalação de roof e pingadeira. Mais um problema aí de uma bobagem, uma coisa que é barata na obra e olha o estrago que dá, né? E tudo que causa aí de insatisfação para o cliente, a construtora tem que ficar voltando por causa de uma bobagem dessa. Muito. Pode ir passando aí. E aí, lembrando, Cris, você está falando de roof e pingadeira, né? É importante a gente tocar aqui no assunto do projeto de fachada, que é um projeto que é necessário, né? E agora, por exemplo, tocando em fachada de revestimento cerâmico, é obrigatório por norma. Está escrito, então, norma 13755, NBR 13755, 2017, novembro de 2017, está lá escrito com essas palavras. É obrigatório que, a partir de agora, então, se tenha projeto de fachada. Né? Então, é um projeto fundamental. Exatamente, só que as pessoas têm que entender que projeto de fachada não é só projeto de paginação da cerâmica, não. É um projeto que vai especificar uma série de coisas, incluindo pingadeira, rufos, peitoriza ali e tudo mais. Claro, a paginação da cerâmica vai estar lá, mas onde tem as juntas, onde que eu coloco junta de movimentação? Então tem a regrinha lá, junta horizontal a cada 3 metros, junta vertical a cada 6 metros, por aí vai. Juntas de dessolidarização, preocupar com o encontro de materiais e por aí vai. Exatamente, por aí, tudo isso. Bom, aí agora a gente está entrando já em revestimento argamassado um pouquinho, tá? As principais patologias que acontecem no revestimento argamassado... Muitas patologias que acontecem no revestimento argamassado são por conta do agregado. Você sabia, Matheus? Sim. Esse aí, por exemplo, é uma concreções ferruginosas. Exatamente. Aí, nome bonito, né? É lindo esse nome. Gente, o que acontece? Porque a areia
que você Não, escolheu... Pode não falar. só no agregado, né, Cris? Muito revestimento de pedra também tem concreção ferruginosa. E aí você tem Também. escorrimentos laranjados ali na pedra, exatamente porque está acontecendo ali. Está oxidando aquele ferro que está ali. Exatamente. Exatamente. Você gasta uma fortuna e depois fica com essa coisa feia, né? E o que Perfeito. acontece? A concreção ferruginosa, ela tá dentro da areia, porque a areia que você usou na tua obra não foi a melhor, né? Então ela tá lá, um pedacinho de metal, de ferro dentro da tua areia, e com o tempo que vai acontecer com o metal, vai entrar em contato com o ar, vai oxidar, vai expandir e vai causar aí Exatamente. primeiro uma bolha, depois ela pode estourar. Tem mais uma foto de um vermelhinho escorrido aí. Tem, deixa Ela eu vai, pegar ou ela ela aqui, estoura, assim. isso, ó. Ou Essa, ela estoura ou ela só simplesmente fica assim escorrida, que fica horrível. Isso é só um cuidado da areia que você está utilizando. Pode mudar a foto, Matheus. essa, Aí essa foto é muito legal porque foi um achado, na verdade. Eu passava o dedo em cima dessa mancha preta, ela é lisa, ela não era um buraco. Isso é uma presença de matéria orgânica no meu agregado também. O que aconteceu? A matéria orgânica ela acabou apodrecendo dentro da alvenaria e aí formou um buraco porque ela não existe mais, né? E aí ficou esse Cris, buraco, só que ficou fechadinho. Oi, essa foto pode aí falar. especificamente, tá? Ela tá no meu livro, eu te citei lá. No capítulo de patologia de alvenaria tá essa foto lá. Que legal, bacana. Vamos lá, mais uma. Aí é um buraco mesmo. Essa é um buraco mesmo, tá? Mesmo caso. E aí é uma expansão. Essa expansão pode ser por presença de pirita, ou aí a gente já pode começar a entrar também, quando antigamente se usava cal para hidratar na obra, né? Quando você não deixava ela hidratar totalmente, ela acabava hidratando com o tempo. E essa também pode ser uma expansão por presença de umidade. Então, o que é importante também, sempre você fala sempre nas suas lives, Matheus, mas quando a gente olha um problema, a gente não consegue olhar para o problema e falar, é isso. Você tem que saber o Sim, histórico. E às tem vezes que tem que fazer entender. algum tipo de ensaio, tem que entender. Então, se tiver presença de água, pode ser água. Ah, não tem água de jeito nenhum. Então, pode ser alguma coisa As dentro pessoas da... às vezes ficam bravas comigo, Cris, que o povo me manda no direct um monte de foto, tipo assim, um 3x4 de uma trinca, assim, por exemplo. Aí a pessoa me fala, Matheus, o que causou? Aí eu falo, tá, mas o que é? Isso é o terra, é sobrado, é um prédio, atrás é a fachada, atrás é o quê? Eu preciso entender o contexto para poder pelo menos opinar. Então, assim, sem entender o contexto, não dá nem para opinar. Não dá. Não, e pior é que você deve sofrer a mesma coisa com família. Acontece qualquer acidente, as pessoas já Tudo. vêm perguntar, o que foi, Cris? Gente, eu não sei. Como? Você é engenheira, você não sabe o que aconteceu? Mas, gente, tem que não é assim. Você olhou assim, tem coisa que você sabe, né? Tem coisa que é meio óbvio. Mas tem coisa que não dá pra saber de bate-pronto. Ah, Não caiu dá. o viaduto, o que foi o problema? Gente, isso vai demandar aí Exato, um mês, exato. pelo menos, de estudo para as pessoas saberem qual foi o problema. Não dá pra... E o pessoal Exatamente. acha, ah, mas você é engenheiro e não sabe o que aconteceu. Exato, eu acho que É, nesse por caso aí. aqui você vai falar um pouquinho da retração, né? Então é fundamental Isso. numa argamassa fazer o controle, por exemplo, do teor de finos, que a gente chama lá do nosso material pulverulento. Então uma argamassa que tem excesso de material pulverulento, retração na certa, por quê? Vai puxar muita água, né? E aí vai ter retração. O Renato tá aqui, ó. Renato fala de retração quase que 24 horas por dia, né, não, Renato? Aí é um caso de excesso de finos, né? Então teve uma retração muito grande na argamassa. E tem mais uma foto que tem um dedinho meu com material saindo, que aí é a falta de fino que acontece. Aí ela ficou pobre demais a argamassa. E aí quando você solicitava ela num lugar, ela acabava esfarelando e saindo por uma trinquinha de baixo, até que todo o revestimento soltou. É uma foto de uma parede branca e aparece Cris, meu dedo. a do dedo não veio. Não, tudo bem, não tem problema. Então as duas coisas são ruins, nem pouco cimento. Você tem que ter a medida, o traço certinho. Vai passando aí a foto, Total. próxima foto, a gente já Aqui, falou. achei Essa ela aqui, ó, aí, mas essa ficou. aí. É porque o dedo ficou Ó, para cima. isso, vocês estão vendo, a minha mão ali é o dedão, mas o meu indicador está solicitando esse revestimento lá em cima. E dá para ver bem no cantinho aqui de baixo, ó, saindo uma areinha, tá? Porque atrás desse revestimento tá totalmente podre, tá totalmente pobre, só com areia praticamente. Pessoal, E esse, ó, só para não ter que falar correndo, Cris, daqui a um tá. minuto mais ou menos a gente vai ter que encerrar a live para começar a outra. E eu vou falar a verdade.
Se a gente não chegar na outra live a 300 pessoas de novo, eu vou encerrar a outra live e não vai ter continuação não, viu? Vamos lá. Então, todo mundo que está aqui, hora que cortar, vai lá de novo, clica lá na fotinha nossa para entrar na live. Se eu chegar lá e não tiver 300 pessoas de novo, não vai ter continuação de live. Tá? Acredite em mim. Legal. Vai para a próxima foto aí, Matheus, enquanto a gente tem tempo ainda. Agora aqui está dos projetos. Isso. Pode ser anterior, só para a gente falar um pouquinho de família de bloco. É importante, gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas existem as famílias de bloco de 39, 19 e 19. E quando eu uso o bloco de 14, é importante que eu use a família de 29. Por quê? Como é que eu faço a costura da minha alvenaria, se for alvenaria estrutural? Se eu tenho o meio bloco, ele tem que estar na metade do bloco. Se eu tenho, porque existe o bloco de 14 com 39, só que não casa nas juntas. Aí dá um maior problema. Tudo aquilo que nós falamos das vantagens da alvenaria estrutural, de ser um processo racional, aí fica irracional, porque aí você fica... aí você não tem como. Aí você tem que ficar encaixando, botando enchimento, e que tudo que a gente não quer. Pode passar para a próxima. Aquela da escada. Vamos continuar aí. Continua aí, Matheus. Continua aí. Volta aí, amarração. Aí a gente já fala das amarrações, exatamente. Legal. É isso que eu estava dizendo, ó. Porque aqui só dá para ver uma fiada, né? A primeira fiada, tá vendo? Quem passa direto é aquela alvenaria que tá, vamos dizer assim, na horizontal. Na segunda fiada, esse bloco que tá para fora, ele vai entrar lá dentro e vai empurrar o outro para lá. Então aí encaixa direitinho meio bloco. Se eu tiver uma alvenaria de 14 por 39, nunca vai encaixar. Passa mais uma. Tem vários tipos de amarração aí, ó. Aí é de canto, a gente percebe aqui na de baixo, quem entra é o bloco que está aqui na frente e na de cima é o outro. E mais uma que é em T, aí, em cruz, né, que a gente diria aí, em cruz, também é amarração primeira e segunda fiada. Agora põe aquela da escada, só que acho que não vai dar tempo de falar da escada, falta pouco tempo. 50 Essa foto segundos. é muito rica. 50 segundos. 50 segundos. Essa foto tem muita informação. Então, eu vou começar a falar um pouquinho dela aqui e a gente termina na próxima live. Mas o que é interessante? A escada, gente, principalmente quando você fala em alvenaria estrutural, a escada é um ponto crucial. Por quê? A arquitetura, ela pensa no pé direito e pensa no vão da escada ali, quanto que vai caber na horizontal aquela escada. Que espaço que tem para colocar os degraus. Mas aí tem forro, aí a gente vai ter instalações. Quando tem ar-condicionado, então a instalação fica enorme. Vou ter o tipo de acabamento que eu vou usar no térreo, o tipo de acabamento que eu vou usar na escada, o tipo de acabamento que eu vou usar em cima. Acabou? Acabou. Vamos para outra, pessoal. 2, 130. Vamos lá, ainda falta muito, ainda falta bastante. 150, falta metade agora. Mais 150 pessoas, 160 pessoas, 160 e 170. Vamos lá, tem que entrar. Rapidinho, 180, vamos chegar em 300, Pessoal, talvez, então, também alguém novo está entrando aqui agora, tá? A gente está falando sobre patologia de alvenaria, eu vou colocar aqui de novo fixado o tema, a gente vai continuar o assunto, tá? Da live anterior. E só aproveitando também, pessoal, quem está por dentro sabe que essa semana eu estou lançando o meu curso. E um dos bônus também é uma palestra da Cris completa falando sobre patologia de alvenaria, tá? Então conversei com ela e ela mandou um material para mim, esse material já está lá dentro do curso também. Então a Cris tem excelentes contribuições aqui, ó, tá fazendo excelentes contribuições e ela tá lá no meu curso também, tá? Não estão voltando, hein, gente? Temos 224 pessoas. Cadê todo mundo aqui? Deixa eu ver se a Cris já entrou. Deixa eu convidar ela aqui novamente. 200, cadê todo mundo? O pessoal abandonou a live, hein? Chama lá o povo de novo, pessoal. Deixa eu ver se a Cris já apareceu aqui. Ela não... Aqui, apareceu. Cris apareceu. Pessoal, ó, tem gente aqui perguntando do que é o curso. Só aproveitando enquanto a Cris está conectando. Para quem não está sabendo, gente, essa semana eu estou lançando o meu curso de Engenharia Diagnóstica na Prática, que é um curso onde eu vou te ensinar, tá? Não só para você que quer trabalhar nessa área, até uma postagem que eu fiz antes da live aqui, eu estava falando, por exemplo, que, poxa, talvez a pessoa visualize o curso de Engenharia Diagnóstica na Prática. Ela fala assim, eu não quero trabalhar com laudos.
tudo bem, tá? Mas se você trabalha com execução, é um curso que vai servir totalmente para você. Por quê? Você vai aprender no curso a evitar os problemas executivos e aí pensar na sua execução da obra de forma a evitá-los. Por outro lado, se você trabalha com projeto, você também vai aprender lá os principais problemas que vêm do projeto e você vai evitar esses problemas já no seu projeto. E por outro lado, se você trabalha com manutenções, você vai trabalhar com um problema e aí você vai aprender a tratar do problema. Então, deixar claro, o curso que eu estou lançando agora não é um curso para você só que quer trabalhar com laudos. É claro, ele também é para você. Afinal, eu vou te ensinar a escrever um laudo. Então, se você nunca escreveu um laudo, eu vou te ensinar do zero a como escrever um laudo, o que tem que ter no laudo. Só que se você trabalha com projeto, execução ou manutenção, você vai precisar disso também. Então, o curso é para isso, é para você também. O curso ele é para estudante, então, por quê? A gente, na nossa formação básica, a gente não recebe embasamento relacionado à área da patologia, não recebe. Então, assim, raramente, são raras as faculdades que têm uma disciplina de patologia das construções, e geralmente essa disciplina ela é optativa. Então, na nossa formação básica, infelizmente, a gente não recebe isso. Então, é exatamente para suprir essa demanda que a gente tem de não ter essa formação, isso na nossa formação básica, é que eu trouxe esse curso, tá? Então é um curso bem completo, que serve tanto para você que é estudante, quanto para você que é profissional recém-formado, quanto para você que é um profissional já experiente também. E eu estava falando aqui, Cris, antes de você conectar, que um dos bônus do curso é uma palestra sua, né? Que eu tenho o prazer de ter lá também dentro do curso. Então, você que está vendo aqueles agora, ela também está lá dentro do meu curso, você vai ver uma aula completa da Cris, bem mais detalhado, inclusive. Claro que a gente tem as limitações aqui da ferramenta do Instagram, né? Então a Cris também está lá e uma série de outros bônus, tá, pessoal? São 18 bônus, só de aulas, são mais de 70 aulas que você vai ter lá no meu curso. É um curso bem completo, é um curso repleto de novidades. Então eu tenho ensaios filmados, eu mostro na prática mesmo como fazer o ensaio, explico para você como fazer o ensaio e por aí vai. Então, se você está interessado, depois sai aqui da live, vai lá na minha bio, ou então nos meus stories, que lá tem um link que você vai ser levado para um grupo VIP. E nesse grupo VIP eu vou explicar para você como que você faz a inscrição no meu curso. Mas a minha dica é, corre, porque de verdade as vagas são limitadas, tá bom? De verdade mesmo. Vamos voltar para o nosso assunto. Legal. Aqui, Cris. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a continuação. Pode continuar. Você estava falando lá daquela da escada. Ah, daquela. Isso, dessa escada. Tava melhor o foco antes, Matheus, da foto. Foco? Melhorou. Melhorou. Não, agora melhorou. Então, gente, e além de tudo, bom, voltando, né, recapitulando aqui, quando a gente pensa no pé direito da edificação, tem que pensar no espaço que a escada vai... A escada tem que ser uma das primeiras coisas a ser pensada no projeto, porque ela vai ocupar um espaço horizontal, para ter o tamanho de degrau com o passo certo. Além disso, tem que atender a norma de rota de fuga do bombeiro, que é outro problema que às vezes só vai ver lá na frente, quando a obra está pronta e vai pedir o AVCB, aí vê o bombeiro e acaba falando, olha, não está com a regra certa, né? Do passo da escada com o tamanho do espelho. Então tem que ter o tamanho do espelho, o passo certo, o pé direito, o entreforro que a gente precisa liberado, então que eu preciso ter um pé direito razoável para ser utilizado, e lá em cima tem que ter todas as instalações. E aí, quando eu falo de alvenaria estrutural, tudo isso ainda tem que estar ligado com a modulação da alvenaria estrutural na vertical. Então, e além do que também pensar de um pavimento para o outro, como é que vai ser essa continuação dessa modulação. Então, a escada assim, é um ponto crucial. E eu estava falando lá atrás também, o tipo de acabamento que você vai ter no térreo, na escada e no superior, ou no pavimento de baixo, na escada e no superior. Imagina que eu vou ter um porcelanato no pavimento de baixo, na escada eu vou ter pedra, que é muito comum, e no superior eu vou ter madeira, por exemplo. Eu tenho que pensar no meu projeto, deixar essa diferença. Por quê? Porque senão fica aquela coisa, né, Matheus? Quando você vai subir a escada, você sobe o primeiro degrau é maior ou menor, e o último também, que é horrível. E não, essa compensação tem que ser feita lá no meu projeto de forma. Então, tudo isso tem que ser compatibilizado lá atrás. E às vezes a gente pergunta, quando a gente quer fazer o nosso projeto de forma, a gente pergunta para arquitetura, ou quem esteja projetando, qual vai ser o acabamento? Ah, vou decidir depois. Não, tem que decidir antes. Porque depois vai acabar sendo aquela diferença que é tirada na obra e que nunca vai ficar legal. Pode passar mais foto, Matheus. Aqui na sequência é essa. Bom, aí agora a gente vai começar a falar já de problema de patologia por causa de presença de água. Aí é um caso de vazamento,
Do lado direito, o Matheus está em cima, mas não tem problema. O que acontece? Aí você não acredita que foi feito, Matheus, nesse prédio. O pessoal trocou a aprumada. Não dá pra ver. Que Fica ficou, muito pequenininho. uma manchinha branca não tem problema, mas é por quê? Por causa da lixiviação do concreto, que a água acaba escorrendo, essa água vem ácida e ela acaba pingando no chão e acaba manchando, causando aquelas manchas brancas. Ou se cai na pintura do carro também acaba manchando a pintura. Eles trocaram a aprumada e não trocaram a tubulação de baixo. Você acredita, Matheus, nesse prédio? Fizeram essa gambiarra. E aí a aprumada ficou maior do que... Aí fizeram uma redução, puseram uma redução para poder descer, mas óbvio que isso não vai resolver, acabou vazando dentro da laje. Então, presença de água pode ser por vazamento, pode passar. Não sei se vai estar na sequência aí. A água de lavagem. Água de lavagem. O que acontece, essa água, ela está escorrendo para o lado, como se fosse aqui para o nosso lado da frente, e o ralo está lá no fundo. Então, caimento mal feito, né? E aí nunca vai ficar bem seca essa água de lavagem. Então ela vai acabar sempre ficando acumulada, empoçada. Pode passar. Aí mais um problema de detalhe de fachada. Quer dizer, se eu quero fazer essa curva na minha fachada, eu tenho que usar ali um revestimento, um acabamento, que ele seja completamente hidrofugante. Porque aí, no caso, um revestimento argamassado, com essa curva, o que acontece, a água vai escoar lentamente, vai criar proliferação de micro-organismos. Nesse caso, manchas verdes, passa mais uma. E aqui, manchas pretas, também pode ser micro-organismo. Aqui a gente tem vários fatores, inclusive um dos que você me pediu, eu ia falar mais pra frente, mas agora não sei se a gente vai conseguir falar todos os tópicos. Então aqui eu tenho vários problemas por causa da presença de água nessa alvenaria. Ela pode estar respingando do solo e voltando para a parede, né? Cris, como também ela pode estar acendendo. Você vai falar de um problema sensacional agora, só que eu vou aproveitar um ponto. Gente, eu vou te pedir um favor. Se você está gostando dessa live, tem um aviãozinho aqui embaixo, clica nele e manda ela para alguma pessoa agora. A gente estava com 310, a gente está com 270 pessoas agora, então a gente teve uma diminuição. Manda essa live, se você está gostando dela, ela está sendo útil para você, faça ela ser útil para outra pessoa também. Clica no aviãozinho aqui agora, ó, e manda para uma pessoa que você sabe que vai gostar desse tema, que eu tenho certeza que vai ajudar ela. E agora a Cris vai falar de um dos maiores problemas que acontecem, que muita gente me pergunta. Vamos lá. Essa água ela pode estar ascendendo do solo também por capilaridade. Ela pode estar vindo... Por que isso que acontece, Matheus? Já que te perguntam muito sobre isso, vai lá, dá o seu pitaco aí. Então, quando a gente... Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem uma situação ali que tem uma viga baldrame ali embaixo, né? O concreto é um material poroso também, então essa água vai subir por capilaridade. E às vezes a gente tem uma franja capilar ali bastante significativa, né? Então as pessoas sempre perguntam nesse sentido, né? A pressão do poro ali é tão grande que aquilo vai subir e vai chegar a uma altura boa, né? O que as pessoas perguntam muito, Cris, é como tratar, né? Só que eu acho que o primeiro ponto que é sempre bom a gente falar também, antes de até falar como tratar, é como prevenir, né? Evitar. Por quê? O tratamento, nesse caso, ele é muito mais caro, mas muito mais caro e muito mais chato do que você executar a prevenção. Exatamente. Que é aí que a gente já falou, falta de impermeabilização no baldrame, exatamente. Tem que ter impermeabilização de todas essas camadas até você chegar numa proteção que esteja distante do solo, que não permita mais que essa capilaridade aconteça. Então, e realmente, porque o tratamento é muito difícil. Sempre que você lida com água, tudo que você fala de tratamento posterior é muito difícil de resolver, né, Matheus? Exatamente. Além do baldrame, Cris, o que eu recomendo? O tratamento no baldrame e uma argamassa aditivada com aditivo anti-umidade ali para as 3 primeiras fiadas de assentamento, mais a argamassa de revestimento também aditivada nos 60 primeiros centímetros da alvenaria. Exatamente, é o que eu falei. Tem que chegar até num nível que essa capilaridade não vai ser mais possível de acender, né? E também tem o problema dos respingos, quando a gente está falando de parede externa, porque aí esse problema de ascensão ela vem em todas as alvenarias. Mas em alvenaria externa também tem o problema dos respingos, né? E já adiantando um tópico que eu ia falar lá na frente, isso também causa um tipo de uma trinca horizontal. Normalmente ela acontece na primeira fiada da alvenaria estrutural, entre a primeira e a segunda, naquela argamassa de assentamento entre elas. Exatamente por quê? Porque eu tenho muita... Isso, Matheus, é ótimo achar as fotos aí.
Eu tenho muita presença de água ali, e aquela alvenaria, aquela argamassa, se ela não foi feita conforme o Matheus falou, já tratada para que não... com aditivo, né? Tá Ela aqui vai também. acabar, ela expande, exatamente, é uma foto real. Ela expande, ela volta ao seu tamanho normal e acaba aparecendo essa trinca, não tem jeito. Isso acaba Cris, e enfraquecendo a até a alvenaria grande estrutural. pergunta, ó, eu vou fazer essa pergunta agora porque é uma informação valiosa e voltamos às 300 pessoas. Só que a grande pergunta que fica é, como tratar esse problema? E Pois é, aí? depois que ele acontece, é bem complicado, né, Matheus? Existem alguns produtos que você pode injetar, né, na alvenaria, mas como você já falou, você já adiantou, é uma coisa que é bem cara e não é fácil de executar e não é qualquer mão de obra que faz. Exato. Assim, o tratamento, né, no geral, as pessoas perguntam muito. O tratamento ele vai depender muito da altura da ascensão capilar que está acontecendo ali. Vai depender muito nesse sentido. Né? Então, geralmente, esses produtos injetados que a Cris está falando, eles são até a base de cristalizantes e esses produtos vão servir até mais para alvenarias de tijolinhos, né, alvenaria maciça, do que propriamente para alvenaria vazada, porque você injetar ali, aquilo vai meio que se perder naquela alvenaria vazada. Então, assim, para tratamentos com umidade que não está numa franja capilar muito alta, no geral, tá, tem uma tratativa um pouco mais simples que resolve, que seria você tirar esse revestimento até mais ou menos uma altura de 1 metro, tá? Aplicar uma argamassa polimérica ali na sua parede, depois você vai chapiscar. É importante esse chapisco ele estar aditivado ali com aditivo, com um protetor, com promotor de aderência, né? Um Viafix, enfim, por aí vai, né? E os mais conhecidos aí a gente tem vários, Bianco e tudo mais, e posteriormente fazer a argamassa aditivada também, tá? Então, nessa altura toda. Isso aí é quando a gente tem uma franja capilar, uma ascensão mais tranquila, tá? Porque se você tiver uma altura maior, né? A gente já recomendou aqui tratamentos de abrindo a primeira fiada e colocando tijolinho maciço aditivado ali, colocado com silano e siloxano para cortar a ascensão. Então imagina, você ir bloco por bloco, quebrando a parede embaixo, fora que você vai criar uma nova interface de um bloco maciço com uma alvenaria vazada, que ali você vai ter que colocar uma tela depois na frente do revestimento para que não aconteça uma trinca de interface, mais a camada de argamassa polimérica, enfim, mais a argamassa aditivada ali. Então, você tem uma ascensão capilar maior, você vai ter um belo de um problema para tratar. Só que o que a gente vê no geral? As pessoas colocando cerâmica. As pessoas colocam lá uma bela de uma cerâmica no pé da parede e acham que vai adiantar, que vai resolver o problema. A água continua subindo ali por trás e muitas das vezes ela aparece por cima da cerâmica, né? E além disso, ela vai fazer a cerâmica descolar, com toda certeza. Vai durar um certo tempo ali? Até vai. Só que vai descolar, inevitavelmente. Exatamente. E mesmo assim, né, Matheus, nunca é uma solução 100%, né? Porque por mais que Não você tem. trate por fora, ela vai continuar capilarizando por dentro, então, enfim. Exato. Então, por exemplo, essa solução que eu falei de aplicar argamassa polimérica e vir com o reboco depois, a água está subindo ali, ela está lá dentro. Ela está lá dentro. Você está se escondendo o problema, na verdade. Você dá um paliativo também por algum tempo, né? É Exato. uma cirurgia mesmo, alguém está falando, é quase uma cirurgia fazer esse tratamento. Vamos para a próxima foto? Ah, você já está com uma aí, né? Isso daí é fluorescente, acho que a gente já fala bastante sobre isso, não dá para ver direito aí na foto que ficou mais para cima. Mas tem uns branquinhos aqui. Assim. Bom, a fluorescência ela acontece sempre quando tem água e sal, né, Matheus? A água, ela dilui o sal que está dentro. Aí pode ser em qualquer camada, pode ser no bloco que foi o bloco que não está adequado, pode ser nas camadas de revestimento, em qualquer camada que tem o sal, a água vai diluir esse sal e quando ele entrar em contato com o ar, ele vai cristalizar e formar essas eflorescências. Pode passando Exatamente. aí. Então, alguns problemas aí de revestimento argamassado. Agora a gente começou a falar já de problemas de alvenaria. Eu separei alguns tópicos, tá? Alvenaria estrutural e não estrutural, porque os problemas são iguais, e depois ela só estrutural e só não estrutural. Aí é um caso que pode acontecer nas duas. O que a gente está vendo aí, Matheus? Uma trinca acompanhando exatamente o contorno dos blocos. Normalmente, isso é um problema de argamassa de assentamento. O pessoal acha que não é importante especificar a resistência da argamassa de assentamento, mas é essencial, porque ela faz parte, principalmente quando a gente fala de alvenaria estrutural, ela faz parte da estrutura do prédio. Mas em alvenaria de vedação, ela também tem que aguentar o peso da parede. Pode falar, Matheus, você está querendo falar? E mais um ponto fundamental, Cris. A argamassa lá na lateral, a argamassa da vertical, tá? Isso já é mais que comprovado.
Então, assim, em termos de produtividade, fantástico, né? Vou só colocar argamassa na horizontal, tudo certo, magnífico. Só que em termos de problema, 100%. Primeiro, que numa fachada, literalmente, ali você vai ter um buraco, né? Então você tem um buraco ali que você vai tender a ter uma falha. Só que também já é comprovado que qualquer e mínima for a movimentação da sua construção, quando você não tem a argamassa aqui na vertical do assentamento do bloco, a trinca ela vai se dissipar exatamente por aquela região e aí você vai ter uma bela de uma generalização de trincas, porque é por ali que ela vai acabar sendo dissipada, né? Outro ponto fundamental também, Cris, quando o pedreiro está executando a alvenaria de extremidade, ele vai assentando ela e aí ele tira o excesso da argamassa só por dentro. Ele esquece de tirar por fora. Aí você vai ficando com aquele excesso de argamassa ali, ó. Porque a hora que ele coloca o bloco, a argamassa dá meio com achatada, aí ela vai e sai para fora um pouquinho. Aí ele limpa só por dentro, ele não limpa por fora, não. Aí o que ele faz? Aí como ele não limpa, aí depois vem a próxima etapa que vai chapiscar. Aí chapisca por uma argamassa que saiu ali, que está meio fragilizada, né? E aí o que você vai fazer depois? Ancorar um belo de um revestimento numa camada fragilizada. Aí você vai ter o quê? Um belo de um descolamento. Exatamente. Matheus, enquanto você estava falando, eu vi várias perguntas aqui, eu vou tentar responder algumas. Alguém falou que isso pode ser um recalque de fundação. Também pode, tá? Não é uma causa comum, mas já vi acontecer de esse tipo de patologia acontecer por um recalque diferencial de fundação. Isso. Então, isso que é importante. Sempre nós, patologistas, a gente não pode olhar para o problema e já dar a solução. Porque Exato. você pode errar feio. O que é importante também é que as pessoas não generalizem que toda trinca 45 graus é trinca de recalque. Por exemplo, tem trinca de balanço também, que você tem a alvenaria, que também dá uma trinca 45 graus. E é balanço, eu vou mostrar né? também. Tem que entender. Exatamente. Então é importante a gente entender, tá? É menos comum acontecer aquele tipo de fissura por causa de recalque, mas pode ser. O importante é sempre, quando você for dar um diagnóstico, você tem que ter o histórico da coisa, você tem que entrevistar as pessoas, saber como aconteceu, exatamente. Não é só olhar e falar, eu já sei o que é. Aí é uma trinca que passa pelo bloco e pela argamassa, e aí você vai me perguntar, mas é esse problema só do bloco ou dos dois? Tanto não dá para ter certeza, por quê? Mesmo que seja só o bloco que esteja ruim e a argamassa esteja boa, ela acaba ficando numa espessura tão pequena que ela acabaria trincando também. Mas pode ser um problema dos dois ou só do bloco, tá? Pode ir passando, Matheus. Total. Aqui eu já tive casos disso, não sei se já pegou algum, Matheus, no caso de uma fábrica de joia que eu fui chamada, que eu não vou poder dizer o nome, porque eles são super sigilosos, inclusive nem parece que é uma fábrica de joias, quando você entra, parece que... E o que aconteceu? Eles colocaram um maquinário muito pesado, um forno, numa edificação existente, e muito pesado, e ela acabou causando trincas na alvenaria de baixo, porque sobrecarregou demais o pavimento de cima. E aí pode ser uma sobrecarga, no caso eu pus aí distribuída, mas ela pode ser distribuída ou concentrada. Então por isso que é importante sempre a gente ter o histórico. Eu estou mostrando aí o tipo de trinca que pode aparecer por causa disso. Mas é 100% por causa disso? Não. Pode também ser outros motivos, mas a primeira coisa que eu perguntei, essas trincas apareceram quando? Apareceram dia tal. E antes disso, o que aconteceu? A gente fez a instalação do forno lá em cima. Então a gente vai chegando na solução. Fala aí, Matheus. Não, o Fred está aqui no chat, ele tocou num assunto que me coçou aqui para conversar também sobre ele. Ele colocou aqui, né? Dói no coração quando chama uma manifestação patológica de patologia. Eu vou aproveitar aqui a polêmica e vou falar também. Então, assim, vamos lá, Eu fiz pessoal. isso? Pode ser que eu fiz isso sem querer, gente. Não, você fez. Eu faço também, mas enfim, eu não quero polemizar nesse sentido, não. Olha só. Então, lembrando, pessoal, manifestação patológica é a expressão resultante do mecanismo de degradação, ou seja, é o problema que eu vejo. É a trinca, nesse caso, né? Por exemplo, também pode ser o quê? A nossa ferrugem também é a manifestação patológica, né? E por aí vai. É a ferrugem que eu vejo, só que a manifestação patológica não é a corrosão, porque o mecanismo de corrosão causou a ferrugem. Então, a manifestação patológica é o problema que a gente vê. Né? Só que, por outro lado, a patologia, né, se a gente pegar aqui a etimologia da palavra, vem de patos e logos. Quer dizer o quê? Estudo da doença. Então, patos é a doença e logos é estudo. Então, manifestação é o problema que a gente está vendo ali, né, o que a gente vê, e a patologia é o estudo do problema. Só que aí também, né, e tudo mais, a gente criou essa distinção de nome que acontece no Brasil. Por que eu falo isso? Porque em Portugal, inclusive eu estudei em escola portuguesa durante a minha graduação,
a gente, né, eu tive um tempo em Portugal, fiz parte da minha graduação lá não se usa a expressão manifestação patológica. Lá patologia é o problema, patologia é o estudo do problema também. Então aqui no Brasil foi criada essa distinção técnica. Às vezes algumas pessoas até brigam comigo, porque eu sou defensor de falar manifestação patológica é o problema e patologia é o estudo. Mas, assim, gente, não vou falar que, poxa, eu vou crucificar alguém porque a pessoa falou que patologia é o problema e patologia é o estudo. Não, tá? Até porque os pais da nossa língua, que são os portugueses, chamam o problema também de patologia. Mas, sim, eu acho que é importante a gente fazer a distinção aqui dos termos técnicos, tá? Mas também não é uma coisa que, poxa, vamos ficar aqui, se eu falar patologia, vamos crucificar. Não, de maneira nenhuma, tá? Isso é importante, afinal, não, os pais da nossa língua falam patologia, né? Mas, enfim. Não vamos polemizar. Aí, Fred, você pediu desculpa, mas eu que peço desculpa. A gente acaba falando na linguagem aí, acaba trocando as palavras. Mas tá certo, você tá coberto de razão. Tá certo. Passa mais uma foto aí, Matheus. Eu também sou o defensor da bandeira da manifestação patológica. Eu também. Bom, aí mais uma manifestação patológica, no caso aí, essa é só de alvenaria não estrutural, tá? Onde eu tenho a deformação idêntica do elemento de apoio e do elemento superior de estrutura. E aí o que acontece? Como eu tenho esses dois elementos deformando de forma idêntica, eu acabo tendo ali um cisalhamento na diagonal. Tá vendo como a gente não dá para falar só por ver a trinca o que está acontecendo. Eu tenho que ir lá examinar exatamente. Passa mais uma aí, tem várias parecidas. Essa daí é quando o elemento... Tem mais uma foto real. Quando o elemento de fundação deforma muito mais que o de cima. Tem uma foto de uma parede. Isso, olha que perfeito. Volta nela e volta nessa, só para a gente ver. O desenho que eu fiz e depois eu achei a patologia. Olha como realmente se comporta dessa forma. O que a gente percebe nesse caso? O apoio de baixo, o apoio, né, da alvenaria, ele cedeu e aí ela ficou voando. Então, quando ela ficou voando, uma parte dela desceu e apareceu ali uma tração onde apareceu a trinca. Mostra de novo a foto real, Matheus. Olha que interessante, bem parecido com o que... Aqui é um piso industrial, tá? De um comércio. E aí, outro piso ponto, cedeu... Cris, com relação à sintomatologia, né? Repara que a gente tem também uma trinca horizontal mostrando que aquilo cedeu. Né? Então é importante a gente entender a sintomatologia da coisa, quais são os sintomas. Passa mais uma aí, Matheus. Aí, quando a deformação do elemento de cima é maior do que o de baixo. A gente percebe ali um esmagamento bem no meio, embaixo, né? E ali também algumas trincas de cisalhamento que a gente está vendo por conta disso. Aí o balanço que você comentou, vou pedir para você trocar sua foto. Balanço. Isso. Aí, ó, dá para ver pequenininho o que aconteceu. O balanço, ele cedeu, e aí por conta disso tem as trincas, as manifestações patológicas, as trincas, elas acontecem mais ou menos a 45 graus, exatamente porque o balanço foi uma estrutura... Aliás, eu vi já isso várias vezes. Eu fui chamada para uma edificação uma vez, um condomínio bem grande, de acho que tinham quase 30 pavimentos, 3 torres. E todos os apartamentos, Matheus, pode trocar a foto aí de novo. Estava tendo... o revestimento interno estava caindo de dentro das paredes, da sala, tudo isso. E aí eu fui chamada para ver. Aí cheguei lá, eu me deparei com uma parede inteira, onde o revestimento tinha caído dela inteira. O pessoal estava no sofá assistindo, caiu na cabeça. Aí sorte que não machucou, né? E aí fui investigar. Bom, primeiro, a primeira bate-pronto que você olha ali, você olhava o revestimento, era um revestimento só de gesso, mas tinha uns 4 centímetros de revestimento. Quer dizer, você já fala, bom, esse revestimento foi colocado além, né, com uma espessura muito, muito grande, por isso ele está se descolando. Só que quando eu descasquei a parede inteira, deu para ver que as últimas fiadas de bloco, elas estavam esmagadas. Então ali era um problema realmente de deformação da estrutura. E aí eu peguei a forma ainda em arquivo TIFF, não sei se os mais novinhos vão saber o que é isso, mas é que antigamente, infelizmente, a gente tinha só em papel as coisas, e aí se criou esse arquivo, consegui converter, transformei isso num DWG, levei para o software que eu mais utilizo é o TQS, montei uma modelagem estrutural e aí eu vi que as deformações de toda a estrutura daquelas edificações estavam muito além do permitido por norma. Então, ele foi uma junção de problemas. Eu tinha um revestimento muito espesso, deformação muito grande, e aí foi num dia que ventou demais e caiu de uma vez. Então espantou todo mundo do prédio, aquela coisa, né? Então, vamos lá.
Sabe o que, que eu gosto de fazer para evitar esse problema nos projetos aqui que eu faço de alvenaria? É o seguinte. Claro, né? Depende também, como você falou, se tiver uma estrutura que deformar além do normal, aí tudo vai para o espaço, né? Mas bem do lado ali, naquele encontro entre o pilar e a alvenaria, ali eu prevejo a execução de um pilarete, tá? Então ali vai ter um pilarete, então essa alvenaria ela vai encostar nesse pilarete. E entre o pilarete e a estrutura, na fachada, ali eu prevejo uma junta de movimentação. Tá? Exatamente porque eu tô deixando aquela parede movimentar ali, tá? Então, entre o pilarete e o pilar, eu mando colocar um isopor, tá? E ali depois, no revestimento, vai ter uma junta de movimentação ali, que vai descer na fachada. Então, o que eu estou fazendo? Se o balanço movimentar, eu estou controlando essa movimentação exatamente entre o pilarete e o meu pilar. Tá? Isso é uma solução em termos de prevenção. Perfeito. Só que, por outro lado, falando de correção, né, eu também não gosto de generalizar. Pelo seguinte, porque se a gente tem edificações mais antigas, esse balanço ele já deformou substancialmente, já vai ter a sua deformação máxima. Então, eu poderia, por exemplo, fazer um recorte ali naquela trinca e tratar até com uma tela metálica. Só que se eu estou com uma edificação mais nova, aquele balanço ele ainda está deformando, ele pode deformar mais. Então eu já teria que fazer a aplicação de um material flexível para tratar isso e não ter problema no futuro. Inclusive, tem esse problema no meu livro, um problema real, indicando esse tipo de tratamento, está lá no meu livro também. Aproveitando que você falou de pilar e tudo, eu vi uma pergunta que passou um tempo atrás, me perguntando como é que fica a ligação da alvenaria com o pilar. Normalmente, a gente coloca uma tela a cada 2 fiadas, inclusive isso é recomendado por norma, né? Vou pegar a tela aqui, Cris. Tá, legal, porque eu tinha até uma fotinha, mas acabei não colocando, porque eu sabia que não ia dar para falar tudo em 1 hora, realmente não ia dar. Tá aqui ela. Aê, bonita. Aqui ela fica lá assim. Isso aí, a gente prende ela no pilar com um pino, que nem o Matheus está mostrando, e aí ela entra dentro da fiada de alvenaria estrutural a cada 2 fiadas, para evitar uma trinca entre a alvenaria e o pilar. Ponto-chave, quando for prender com pino, a galera mete o pino aqui em cima. O pino, ele tem que ficar na dobra, porque senão você vai ter um efeito sanfona aqui, ó, que quando movimentar, vai abrir do mesmo jeito. Então, o pino, esse aqui é o detalhe do detalhe, esse aqui é informação preciosa. Vocês estão tendo muita informação preciosa aqui hoje. O pino ele tem que ficar na dobra da dobra da dobra. Se não ficar lá, pode ter problema do mesmo jeito. Isso aí. E esse mesmo tipo de ligação é usado para fazer entre a alvenaria de vedação e a alvenaria estrutural. Porque o que acontece? Eu, principalmente, quando eu faço edificação de alvenaria estrutural, eu costumo fazer só as alvenarias de borda estrutural, ou seja, as que dividem os apartamentos. Porque a gente sabe que futuramente o pessoal vai querer reformar. E aí você acaba limitando muito as reformas dentro dos apartamentos se você fizer tudo alvenaria estrutural. Então eu procuro fazer só as alvenarias de divisa dos apartamentos estrutural e as internas todas alvenarias de vedação. E aí a ligação entre elas também é feita por meio de tela, porque eu não posso costurar uma alvenaria estrutural com uma alvenaria de vedação. Vai aí, Matheus, pode falar. E aí lembrando que a gente também tem essa outra telinha aqui que vai lá na fachada, entra a estrutura e a vedação também, tá passando 25 para cada lado. Essa aqui é uma tela eletrossoldada com galvanização pesada, abertura de 2,5 por 2,5, fio de 1,24 milímetros específica para essa situação. Perfeito, Matheus. Alguém está perguntando aí. Alguém está perguntando aí, o DC Brito, sobre as alvenarias armadas. A gente já falou disso. Depois, se você puder passar o material para ele, que acho que ele perdeu essa parte da live. Tá? Daniel, grande amigo meu, inclusive. Abraço, Daniel. Pessoal, eu vou disponibilizar a live. Obviamente, vocês vão ter 24 horas para acessar essa live. Tá? Legal. Me perguntaram disso no Instagram, no LinkedIn. Tem 24 horas. Pode passar a próxima. Só que eu já vou adiantar também a novidade. Vamos fazer aqui. Então, essa live está sendo show. Tá? Eu vou disponibilizar depois o vídeo completo dela no YouTube, só que esse vídeo vai estar lá no meu grupo do Telegram. Então tem que pegar lá o vídeo no Telegram. Legal. E aproveitando a pausinha que a gente deu, a gente vai sortear um livro, né, para Matheus, para quem participou da live. Aí. Isso. Vamos pedir para a Maitê mandar livro para todo mundo. Para todo mundo também, não. A gente vai sortear. Vai lá. Passa a próxima aí, Matheus. Vamos sortear o livro, sim. Cadê aqui? Essa aqui. Não, essa aqui já foi. Que aí era o balanço, aquela foto é a foto real.
Tá vendo aí do lado da janela? Por isso que não pode se enganar, ó. Apesar de parecer ali na janela superior que é uma trinca por causa de falta de contraverga, na verdade não é, porque a gente tem que ver o local. É que aqui não dá para ver a foto inteira, mas é um balanço, aqui do lado esquerdo é um balanço, e essas trincas todas aconteceram por causa da deformação desse balanço. Então não adianta só falar porque é falta de contraverga. Pode até ser que seja, mas essas especificamente foram por causa disso. Essa outra foto fala de recalque diferencial de fundação para alvenaria não estrutural, tá? Tem mais uma foto dela real aí, que é quando um pilar só recalca e a alvenaria ela acaba se soltando porque ela perde esse apoio, né, exatamente pontual no pilar, e ela acaba cisalhando. Tem uma foto cinza aí, de uma parede cinza. Matheus, vê se Deixa eu você só acha que é uma aproveitar foto... essa aqui da diagonal, Cris, que é o seguinte, deixa eu aproveitar essa imagem aqui. Né? No geral, quando a gente vai lá e consegue perceber que é um recalque, né, o que a gente faz? A gente aplica uma regrinha chamada regra da mediatriz, né, que foi comprovada pelo professor de Cramber-Berian lá em 1972, que é uma regrinha muito simples, né, que você vai lá e pega, então onde você tem a trinca, você vai traçar uma reta mediatriz a essa trinca, ou seja, perpendicular aqui, e então a trinca está aqui, né? Onde vai acontecer o recalque? Exatamente nesse ponto aqui indicado por essa reta. Então imagina que a trinca está aqui, onde está esse meu braço, o recalque seria aqui nesse lado, porque ó, a mediatriz aqui, o recalque está aqui, nesse lado aqui, ó, mediatriz aqui, indicando o recalque aqui. Perfeita colocação, Matheus. Obrigada aí pela colaboração. Essa é a foto do real, ó. Eu adorei essa foto porque ficou muito igual ao desenho, apesar de ser bem próximo ali do pilar, mas você percebe claramente a diagonalzinha ali das trincas, né, Matheus? Na junção da alvenaria com o pilar. Exato. Pode passar mais uma. Aí é um caso de movimentação higroscópica, que a gente tem a parede, a edificação, ela umedece e seca, e se eu não tenho uma boa impermeabilização da minha fachada, acontece que os materiais eles se comportam de forma diferente, conforme eles incham e voltam para a posição inicial. Tem uma foto real disso, Matheus? Eles acabam abrindo ali uma trinca, ó. A gente percebe exatamente onde está pilar, viga e alvenaria, né? Tem a mancha, além da mais escura e mais clara, porque... E além da trinca. Pode falar. Sobre a questão da umidade, Cris, nos materiais cerâmicos, é importante a gente citar uma colocação importante aqui, que é o seguinte. Os materiais cerâmicos, né, eles têm uma característica especial que são deles, né? Que é o quê? Todo material vai ter uma movimentação térmica e, eventualmente, de umidade, mas o material cerâmico ele tem uma parcela irreversível relacionada à movimentação de umidade, né? Então, quando ele recebe a umidade, ele vai dar uma inchada. Só que aí, na hora que ele perde a umidade, que ele seca, ele permanece inchado lá. Então, isso é fundamental, isso é uma característica dos materiais cerâmicos, né? E por isso a gente tem que tomar cuidados. Por exemplo, né? Falando agora sobre as placas cerâmicas, quando a gente está falando de cerâmicas para fachada, as placas, a própria norma, ela coloca que a classe de absorção, então, a absorção máxima de uma placa cerâmica para fachada deve ser de 6%, e além disso, né, o EPU, a nossa expansão por umidade, tem que ser limitada lá em 0,6 milímetros por metro, só que a gente recomenda até 0,4. O Renato fala muito desse número de 0,4 também. Exatamente porque os materiais cerâmicos eles têm uma característica importante com relação à questão da expansão por umidade e se não for tomado cuidado, vai dar problema. No caso das placas cerâmicas, você vai ter descolamentos depois, porque as placas, imagina todas as placas literalmente se expandindo, né? E a característica da EPU na cerâmica, ela se torna ainda mais evidente quando você vê um fenômeno chamado de gretamento, que na placa, lá no esmalte dela, esse esmalte literalmente ele fica todo craquelado, né, todo fissuradinho. Por quê? Há uma diferença aqui com relação ao nosso esmalte, à nossa placa, embora a gente tenha o engobe entre as duas, né, para fazer esse amortecimento, essa ideia de problema, porque quando o Tardós dá uma movimentada, acaba que também a placa ali, a parte do esmalte vai dar uma trincada exatamente por isso. O Renato está colocando até aqui que ele já está recomendando o EPU de 0,2 máxima. É fundamental, Renato, com certeza. Diminuiu aí, depois eu quero conversar desse 0,2, então por que você está diminuindo o EPU aí? E infelizmente, né, Matheus, tocou num ponto importante aí, mas o que a gente mais tem hoje em dia é esse problema da IPU nas placas cerâmicas aí, o Renato pode falar bem disso, né? E você também colocou bem aí do gretamento, que o nosso amigo Paulo Silva também fez uma palestra maravilhosa, onde ele falou que o essencial,
O essencial é visível para os olhos, né? Que é exatamente Exato, esse material. Paulinho é fantástico também. Legal. Mais uma foto aí, vamos para frente. E é inevitável também, né, Cris? Quando a gente está falando de patologia de alvenaria, é muito difícil desvincular do revestimento. Essas camadas estão juntas, então, inevitavelmente, a gente também fala de patologia de revestimento quando a gente está falando de patologia de alvenaria. Vamos lá. Aí é um caso que acontece mais em alvenaria estrutural quando a edificação é térrea. Eu tenho uma subpressão, quando eu tenho uma fundação muito flexível, eu tenho uma subpressão do solo que muita gente esquece disso. Como eu já trabalhei até com dimensionamento de hidrelétrica, a subpressão lá é relevantíssima, né? Assim como nos túneis do metrô, tudo isso. Mas no solo também posso ter uma subpressão do solo para baixo, e se essa fundação for muito flexível e a edificação não for muito pesada, principalmente em edificações térreas, pode acontecer essa fissuração por causa dessa inversão aí, vamos dizer, de esforços, e principalmente em parte de abertura. Acho que tem uma foto real disso. Peraí, deixa eu ver cadê ela aqui? Uma janelinha com uma trinca meio assim. Aqui. Aí, essa mesmo. É uma foto real daquela. Pode passar mais uma aí. Aqui vai voltar para os recalques, né, que acabou também. Que essa é o recalque de fundação para alvenaria estrutural. Alvenaria estrutural, é um pouquinho exatamente. diferente. E aí tem uma Essa foto daí é da clássica. intersecção dos bulbos, né? Exato. Tem uma foto aí, ó. O que acontece? Eu tenho solo. Você ficou no comecinho do bulbo ali. O que acontece? Quando eu tenho. O solo foi verificado para aquele bulbo de tensões. Se eu tenho uma intersecção do bulbo de tensões, esse solo nesse ponto vai colapsar. E aí eu vou ter um recalque diferencial de fundação por causa do colapso do solo. Que, aliás, isso dá outra live, né, Matheus? A gente pode falar um dia só sobre recalque diferencial de fundação, que tem vários motivos. Lençol freático que pode causar isso, aterro mal feito, enfim, tem N motivos que pode causar, mas um deles é a intersecção do bulbo de tensões. E essa daqui, você vai ter que trocar de novo, porque não dá para ver, Matheus, mas foi alguém que me perguntou quando a trinca na horizontal da alvenaria estrutural. Pode ser por isso, alguém perguntou aí, lá para trás eu já esqueci, já não consegui ver o nome, mas perguntou, pode ser por isso, quando eu tenho, não trato a minha laje na cura, eu tenho uma alta calor de retração da laje, vou ter muita movimentação horizontal dessa laje, as trincas podem aparecer na horizontal na minha alvenaria estrutural. E aí, eu sempre falo, toda solução desse tipo de problema em alvenaria estrutural, sempre você tem que ver qual foi o comprometimento estrutural da alvenaria por conta dessas trincas. Se for um comprometimento grande, eu vou ter que fazer um tratamento estrutural da minha alvenaria, não adianta só tratar a trinca. Mesmo que o problema já tenha cessado, a causa já tenha sido cessada, não adianta eu tratar a trinca, ela pode ter enfraquecido minha edificação. Então é sempre mais complicado quando eu tenho esse tipo de problema em alvenaria estrutural do que em alvenaria de vedação, né? Vamos pra frente, tem mais foto. Gostei desse negocinho aqui, né? Dá pra fingir até que tá segurando aqui o negócio. Legal, ficou bom. Tem mais foto aí? Acho que tem, né? Eu te mandei. Aí é já mais uma foto de finalização, mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho. É só porque a gente fala só coisa ruim da engenharia, né, Matheus? A gente só fala de patologia, caramba. Vamos falar de coisa boa também. Essa é uma das estruturas que eu participei, a hidrelétrica Foz do Chapecó. Eu fiz todo o dimensionamento da casa de força ali. E ali tem tensões. É engraçado quando a gente muda um pouco de área, né? Quando eu entrei na área de hidrelétrica, foi em 2004, por aí. Eu cheguei para fazer entrevista no escritório, na época eu trabalhava em escritórios, né? Hoje eu tenho meu escritório, mas eu cheguei para fazer entrevista, eu falei pro meu chefe, futuro chefe, né? Eu falei, olha, eu nunca calculei uma hidrelétrica. Ele falou, nem você, nem quase ninguém que está aqui, porque teve um período do Brasil, que foi uma das crises que o Brasil passou, que não se fazia hidrelétrica. Falou, então quem manja de hidrelétrica ou já se aposentou ou mudou de profissão. Então a gente tem aqui uns 2 ou 3, uns 4 ou 5 top aqui, cabeça, que são os mais antigos. E você falou, você sabe calcular concreto? Falei, concreto eu sei calcular. Falei, então você é bem-vinda. Cris, é importante colocar aqui, não te interrompendo, mas, poxa, as pessoas não sabem isso às vezes, mas o Brasil hoje está num dos países do mundo que são mais referência em barragens no mundo, tá? Então, o Brasil hoje é um dos melhores países com relação à capacidade técnica de barragens e tudo mais. Até quando eu estive em Portugal,
os meus professores da disciplina de barragens, que eu fiz barragens lá, eles vieram aprender no Brasil. Então, os professores de barragem meus lá portugueses aprenderam barragens, na verdade, no Brasil. E interessante que o primeiro dimensionamento que eu fui fazer foi um cisalhamento, né, por conta da pressão da água. E aí eu cheguei em ferro de 32, eu falei, não, tá errado, não é possível. Não, eu tô com vergonha, não vou mostrar isso pra ninguém. Refiz a conta, porque lá era tudo à mão naquela época, não usava quase computador, não tinha software pra isso. Era tudo na mão. Eu falei, não, tô errando. E é bom de engenheiro que quando a gente erra de 1000, né? Ou de 10, ou de 1000, ou de 100, que a gente erra da casa decimal, transformação de unidade. Eu falei, devo tá errando alguma coisa. Aí eu refiz, dava sempre aquilo. Aí eu falei, olha, você me desculpa, eu cheguei para um daqueles que eram os mestres lá da... Falei, olha, você me desculpa, eu não sei que eu tô errando aqui, mas tá dando uma armadura de 32, eu nunca vi isso. Ele, normal, você tava vindo de edificação, né? Fica tranquila, você vai entrar nesse mundo, é outro parâmetro, né? Eu falei, tá certo, então ele falou, não, tá certo, é normal dar 32 aqui. Eu falei, ufa! Normal! É. Então é um mundo à parte, assim, mas bem interessante. E o que eu acho legal, só aproveitando aí que eu pus essa foto até para gerar essa discussão, que nós engenheiros, a gente não tem que ter medo do desafio, né? Porque claro que a gente não vai fazer nada sem ter know-how para aquilo, sem ter capacidade para fazer. Mas também não tem que ter medo do desafio, não. Eu cheguei lá, que nem ele falou, sabe calcular concreto? Eu falei, concreto eu sei. Então sai aqui, você vai aprender a calcular hidrelétrica. Aí tive os mestres lá que me ajudaram. Mas aí você vai fazendo e a gente tem que sempre estar indo um passo à frente. Fala aí, Matheus. Acho que muita gente te vê aí, né, te conhece pelo livro e ia pensar, ó, é a mulher da alvenaria ali. Então agora, pessoal, vocês passem a conhecer a Cris como a mulher da estrutura e da alvenaria, que ela é fera. Faz um tempinho que a gente calcula aí, né, Matheus? Passa mais uma foto, vamos ver o que mais tem aí de bom. Então, esse foi um prédio que eu fiz na Paulista, meu orgulho. Meu filhinho, porque fica na Paulista em São Paulo. Para quem não conhece São Paulo, a Paulista é uma das principais avenidas aqui. E eu tive a sorte de poder ter um filhinho lá implantado na Paulista. Vai ficar lá por muito tempo, espero eu. Mas é uma das curiosidades desse prédio. Ele fica, quem quiser ir lá ver, ele fica na esquina da Campinas com a Paulista, quase na esquina ali. Ele é uma réplica de um prédio, de um edifício feito lá fora, só que aqui é mais baixo, né, obviamente. Mas uma coisa que é interessante nesse prédio, que não dá para ver muito nessa foto, ele chama Torre João Salem. Se alguém quiser depois buscar na internet, procurar mais fotos dele, até no meu site também tem. Uma curiosidade dele é que ele só tem 3 pavimentos tipo... Você acredita, Matheus? Porque só 3? Que isso? Só 3. Porque ele vai mudando de formato, e aí ele vai diminuindo, vai mexendo, tem um pedaço que é curvo, tem um pedaço que é um bico, não sei o quê. Então, o que eu tinha de viga de transição aí, dizer chega, não faltou viga de transição nesse prédio. Mas é bem bacana. Eu fui na laje, no churrasco da laje do térreo, eu fui convidada, fui na obra, na laje. O que é legal, Fala aí, eu tenho certeza que você esquentou muito sua cabeça fritou para fazer esse projeto. Só que, poxa, olha o que sempre fica, né? Com a gente é sempre assim. Então a gente frita a cabeça para fazer uma obra, a gente frita a cabeça para fazer o projeto, mas o que fica depois são as coisas boas, são as lembranças boas que ficaram naquela obra. Pô, e a história que a gente conta aí do passado, né? Que isso é bacana. Exatamente. Tem mais uma foto aí? Essa é linda. Não sei se vocês conhecem. Você conhece, Matheus? Não, Cidade não conheço, das Artes. Cidade das Artes, lá no Rio de Janeiro, entrando na Barra da Tijuca. É linda essa edificação, é linda. Dá para ver aí bem claro que ela tem 2 lajes, né? Principais. Uma laje, a primeira laje ela está 10 metros do solo, do piso, e a segunda laje ela está 20 metros. E tudo que tem entre essas 2 lajes está pendurado na laje de cima, Matheus. Com tirante. Ah, legal. Poxa, que show. É muito bacana. Eu ajudei, eu fiz uma parte. Uma estrutura bastante emblemática que tem tirante também é o MASP, né? É outra, a gente também dá outra live quase aquilo lá, né? A gente pode falar um dia sobre isso também. Mas aí o que é interessante, eu fiz uma parte, trabalhava no escritório que verificou esse projeto, tá? Mas participei um pouco do dimensionamento disso, mas é uma estrutura linda. E o que é mais interessante é que você percebe que ela não tem pilar, ele viga. Os pilares dela são como se fossem folhas e só tem as 2 lajes de principal. Então é uma estrutura bem bonita aí.
o arquiteto foi um francês que elaborou. Depois, se vocês quiserem procurar, esse prédio também é maravilhoso, chama Cidade das Artes, fica lá no Rio de Janeiro. E era Cris, isso, que acho que show, os assuntos... que show. Legal, Cris, bacana. pessoal, não saiam daqui ainda, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Cris, eu digo sem sombra de dúvidas, tá, que essa foi a maior live da engenharia. Eu acompanho as lives da engenharia, que essa foi a maior de todas. Nunca ouvi. Obrigada, gente. 300 pessoas, 300 sem parar, tá? Então a gente teve realmente 300 pessoas que não saíram, que estiveram aqui simultaneamente com a gente, tá? Eu queria agradecer demais. Eu não estou encerrando ainda, eu tenho coisas muito importantes para falar. Então eu queria agradecer demais você estar aqui, você compartilhar isso com a gente. Acho que foi um momento muito rico, foi muito importante todos os pontos que você falou. Acho que a gente tocou aqui em pontos cruciais. Fomos complementando aqui. Poxa, foi muito legal esse momento aqui de participação sua. E vamos marcar mais, porque, poxa, que legal. Muito bom, Cris. Obrigado. Legal. Eu que agradeço, eu fico muito feliz aí de poder compartilhar, que nem o Lauton gosta sempre de falar, é aprendendo e ensinando, né? Ensinando e aprendendo, a gente está sempre... Quanto mais a gente fala, mais a gente aprende também. Exato, Cris. Isso é a mesma coisa que eu sinto. Poxa, às vezes eu estou num dia cansado e tudo mais, eu chego ali para dar aula, eu esqueço o cansaço. Depois da aula bate aqui, aí vem de uma vez que você desmorona. Mas na aula você esquece, porque, poxa, o prazer de falar da nossa vida, de falar e das práticas, de ensinar, é uma coisa sensacional. Também gosto muito mesmo. Verdade. Obrigado, Cris, por estar aqui, por dividir tudo isso com a gente, tá bom? Obrigado mesmo. Legal. E, pessoal, eu quero aproveitar aqui o momento que vocês estão aqui, então não saio, eu vou dar avisos agora importantes, mas não são avisos burocráticos e chatos, não. Muito pelo contrário, são coisas melhores e importantes que também estão para vir por aí. Poxa, a gente teve uma live sensacional hoje, a gente vai ter também uma live sensacional amanhã. Amanhã, pessoal, eu vou estar com o Renato Saad, tá? A gente vai falar sobre trincas e tratamentos de trincas, então fissuras ou tratamentos de fissuras, fendas e tratamentos de fendas e por aí vai. Então amanhã a gente vai falar sobre tratamento de trincas. Essa live vai acontecer pelo YouTube, é uma aula, tá? Então, por exemplo, a aula da Cris eu vou disponibilizar lá no meu grupo do Telegram, tá? A live de amanhã ela já não fica gravada também, então eu já vou falar logo para vocês estarem presentes e assistirem, tá? Então, fiquem ligados, essa live amanhã vai ser às 8 da noite também, tá? Então quero ver todos vocês que estiveram aqui, os 300, lá no YouTube. Só que agora vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esse ciclo. Compartilha isso aqui com outros colegas que vocês sabem também que serão ajudados por essas lives que a gente tem feito, tá? Eu tenho feito lives todos os dias. Tô olhando aqui, chega eu tô com o olho vermelho aqui, acho que tanta live que eu tô fazendo. E vamos lá, outras coisas importantes, tá? Eu tenho uma super novidade aqui para vocês, eu falei isso hoje lá no grupo VIP, tá? Então, quem está interessado em comprar o meu curso, eu estou com um grupo VIP aberto, só que hoje eu falei que eu ia anunciar uma novidade na live, então tem muita gente que está esperando essa novidade. E a novidade é a seguinte, quinta-feira, tá? Quinta-feira, então depois de amanhã, daqui 2 dias, a primeira aula do meu curso Engenharia Diagnóstica na Prática, ela vai ser ao vivo, online e aberta para todos. Então, quinta-feira, tá? Às 8 horas da noite, eu vou dar a primeira aula do meu curso e essa aula vai ser aberta para todo mundo, tá? Desculpa, errei o horário. Às 19 horas, não é 20 horas. Então, quinta-feira, às 19 horas, a primeira aula do meu curso Engenharia Diagnóstica na Prática, ela vai ser ao vivo, vai ser um aulão pelo YouTube. Amanhã eu vou divulgar melhor isso também, tá bom? Um outro importante, uma surpresa para quem falou lá no curso que queria saber qual que era a surpresa, era essa. Então, teremos uma aula ao vivo na quinta-feira, a primeira aula do curso. A Laís falou que travou, acho que talvez foi só aí, Laís. Então, repetindo, quinta-feira, a primeira aula do meu curso Engenharia Diagnóstica na Prática vai ser ao vivo e online para todo mundo assistir, tá bom? Eu vou divulgar o link do meu Telegram nos stories, tá? Então fiquem de olho que eu vou divulgar lá nos meus stories. E outras coisas, tá, pessoal? Sigam o Instagram da Cris. A Cris tá aqui, então saia daqui. Siga o Instagram da Cris também. Qual que é o seu Instagram, Cris? Fala pra galera. Cristiana Furlan, bem facinho. Exatamente, o nome dela, tá? Então siga a Cris, tá? E outro ponto, a gente iniciou agora também, pessoal, um novo projeto que se chama Novos Patologistas, tá? Então, por meio desse projeto, a gente também pretende um novo canal que a gente criou, compartilhar coisas com vocês, tá bom? Então, quem está nesse projeto de Novos Patologistas? Tá eu, tá a Cris, tá o Renato Saad, o Paulo da Planville, lá de Curitiba, tá também o Leonardo, lá de Sergipe, tá também o Kleber, de BH, tá? E tá também o Lauton,
tá? Que é de Fortaleza. Então tem gente de norte a sul e são todos patologistas e a gente compartilha também nesses canais agora. Então segue lá o perfil @novospatologistas, tá bom? Que a gente tem um novo canal para compartilhar com vocês. E para fechar agora a live, só lembrando de novo, tá, gente? Porque muita gente tem me perguntado no direct, eu tento responder o mais rápido possível, só que são tantas mensagens. Tem dia que eu fico mais de 1h30, às vezes, só para responder mensagem do direct. Então, sejam compreensíveis se eu demorar um pouquinho para responder. Eu estou agora com o meu curso Engenharia Diagnóstica na Prática aberto. Então, o curso se chama isso, Engenharia Diagnóstica na Prática, como eu falei. Então, lá eu vou te ensinar desde a escrever um laudo do zero, eu vou falar sobre, de maneira completa, dos problemas das construções, desde patologia das fundações até chegar em patologia de coberturas e impermeabilização, tá? Então eu vou te trazer todas as ferramentas para atuar nessa área. Se você se interessa, então, em atuar nessa área, ou como eu falei lá no início da live, por mais que você não queira atuar nessa área, mas se você trabalha com execução, se você trabalha com projeto, você também precisa entender dos problemas para poder evitar esses problemas, tá? Vai agora, saindo aqui da live, tá? Segue o Instagram da Cris também, segue o Instagram dos Novos Patologistas, mas vai lá na minha bio, tá? Que lá tem um link, também tem nos meus stories, você clica nesse link, você vai entrar em um grupo VIP. Lá nesse grupo, eu vou te explicar como que você pode participar desse meu curso. Mas eu já te falo, o preço, pessoal, inclusive o preço eu vou falar ele amanhã de manhã, tá? O preço amanhã de manhã eu falo o preço para todos, só que somente lá no grupo VIP. Esse curso é totalmente online, totalmente online. E nesse curso, como eu falei já, eu vou ensinar você de maneira bastante prática, tá? Então, tem que ter teoria? Tem. Afinal, a patologia ela tem uma teoria importantíssima. Por exemplo, boa parte dos problemas de patologia do concreto vem de entender a teoria por trás da hidratação do cimento, que muita gente não sabe. Então, é um dos exemplos que eu posso colocar aqui. Então, tem uma teoria importante, mas, acima de tudo, também tem uma prática. Então, vai lá, depois, clica no link da minha bio ou nos meus stories que você vai entrar no grupo VIP e eu tenho uma condição única e imperdível para quem está no grupo VIP, só para quem está lá, tá bom? E, de novo, repito, tem um bônus da Cris, tá? Tem uma palestra completa dela lá de mais de 1h falando sobre patologia de alvenaria, tá? Então você também vai poder ver uma palestra da Cris, não só da Cris, como de vários outros parceiros. Tem palestra da Cris, tem palestra do Renato Saad, tem palestra do Paulo, tem palestra de todos os novos patologistas, né? Vamos falar até assim mais fácil. Tem palestra do Danilo Lorenzeto, tem palestra do Rodrigo Nunes, tem palestra do Vinícius Lourenço, do Fundações Sem Complicações. Resumindo, são 18 bônus, tá? Entre bônus e palestras. E além disso, olha que legal, Cris. Eu consegui uma coisa muito legal que está relacionada ao seu livro, tá? Liguei lá para o pessoal da oficina de texto e o pessoal da oficina de texto me concedeu, para quem entrar no meu curso somente, tá? Eu vou dar um bônus também de 25% de desconto em qualquer livro de patologia das construções da editora Oficina de Texto. Qualquer. Então, qualquer livro de patologia das construções, incluindo o livro da Cris, você também vai ganhar um desconto nesses livros. Fora os outros bônus. Se eu fosse falar dos bônus aqui, ia cortar a live e não ia dar tempo. Então, pessoal, vai lá agora, clica na minha bio, clica nos meus stories, que eu tenho uma novidade imperdível para vocês. Eu já falei aqui tudo que eu tinha para falar. Então, assim, por favor, não perca isso. Isso é de verdade uma oportunidade imperdível, tá, gente? Eu falo isso e gosto de falar, porque literalmente, tá, pessoal? Você se inserindo no mercado, é claro, tem sim todas as dificuldades que eu vou falar também, vou te falar como que eu fiz para dificuldades de atuar nessa área, né? Só que eu vou te ensinar a atuar nessa área. E literalmente, se você pegar um laudo, você vai pagar 5 cursos meus. Com um laudo, você paga 5 cursos meus. Então, fica ligado que essa é uma oportunidade única e imperdível, tá bom? Tá aberto as inscrições. O André tá perguntando, tá aberto sim, André. Tá aberto, vai lá no grupo VIP para receber mais informações e saber como se inscrever. Cris, só finalizando aqui, Matheus. Eu que agradeço. O pessoal está perguntando como compra o meu livro na oficina de textos, na loja Oficina de Textos, tá? Me sigam também no Instagram, @cristianafurlan. Por favor. Me perguntaram de novo, o nome do prédio da Paulista é Torre João Salem, tá? Quem quiser pesquisar aí. Gente, obrigada. Brigadão, Matheus, adorei. Cris, foi maravilhoso. Obrigado, tá? Então, de novo, vamos fazer mais. Quem tá com intenção já de entrar no meu curso, então já espera, compra o livro da Cris, depois que entrar no curso, você vai ter um belo desconto. Além disso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é livro a gente de patologia. vai sortear. E a gente vai sortear um livro nosso, né? Um livro meu, né, Matheus?
Exatamente. Legal. Então, ó, todos esses livros aqui vocês vão ter descontos também. Então, tem o Desconstruindo o Projeto Estrutural, do professor Sérgio, Patologia de Fundações, do Miritistic, Patologia de Estruturas, professor Paulo Helene Bernardo Tutiquian. Esse aqui também que é muito legal, porque algumas obras dão certo e outras não, e vários outros. Gente, tem muita novidade por aí, fica de olho. Obrigado a todo mundo que estava aqui. Obrigado, Cris, foi sensacional. Sem palavras. Obrigada eu. Obrigada eu, gente. Tchau. Até a próxima. Pessoal, tchau, tchau. Literalmente, ó, 2 horas em ponto de conteúdo muito relevante. Obrigado, Cris. Tchau. Legal. Tchau, tchau.